sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Alta Pressão, nosso programa que é polêmico demais, né? A pressão dos convidados aqui vai a milhão. Senhor André Menezes, seja muito bem-vindo. É isso aí. Como de costume, já quero pedir para você chegar estralando o dedo no like, também se inscrevendo no canal, se você ainda não é um inscrito. Hoje a gente vai bater um papo com esse cara que vem se tornando um amigo, posso dizer, né? A gente vem batendo muito papo e decidi convidá-lo para o nosso podcast porque ele tem uma história muito interessante. O André é um empresário e também é líder do movimento Revolução Empresarial. Revolução Empresarial. Pelo nome você já pode notar que vem coisa no nosso sentido aí, cara. Então hoje a gente vai bater um papo com o André, conhecer melhor a história dele, conhecer o que ele está fazendo agora dentro desse movimento que promete trazer a galera para um lado assim muito mais forte do lado empresarial, um lado muito mais polêmico, eu posso dizer, porque a gente conheceu dessa maneira, né, cara? Quando eu vi o vídeo do André, eu já conheci alguma coisa do trabalho dele na parte empresarial, no digital, que ele tem uma presença muito forte também. Mas por que eu falo que é polêmico? Porque ele foi na contramão do que a maioria da galera gosta de fazer, principalmente quando já está consolidado ou no mercado, ou no setor artístico, enfim, que é se posicionar politicamente e, assim, não só se posicionar, eu voto em A, B, C ou D, mas ele também começou a dar umas porradas fortes em umas questões ideológicas. E isso me chamou muita atenção e a gente começou esse contato assim, né, André? E, cara, depois peguei para conhecer melhor a história desse cara e é fantástico demais. E hoje vocês também vão ter a oportunidade, se ainda não conhece, conhecer o Andrezão. Não é isso, meu irmão? Seja muito bem-vindo. Vou deixar você falar agora. Bora lá. Bora para esse papo aqui de alta pressão. Vamos ver como é que vai ser. E, primeiramente, parabéns. Parabéns pelo movimento, parabéns pela atitude, parabéns pelo posicionamento, né? Eu sou fã de uma frase de Martin Luther King que diz que o que me assusta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Nunca na história do nosso país foi tão necessário homens e mulheres se levantando com voz, com posicionamento, não só político, mas um posicionamento na família, um posicionamento de caráter, um posicionamento de valores. E é o que você tem feito, é o que a gente faz do lado de cá e por isso que gerou essa conexão aí. Obrigado pelo convite. Que isso, meu irmão. Eu que agradeço. A história do André vai muito além, não só a história, mas o trabalho dele, o que ele vem fazendo, a energia dele vai muito além do movimento que ele está criando agora, né? Eu acho que isso é só um reflexo, não é algo forçado, é uma consequência de tudo que ele construiu e agora, com o posicionamento dele, ele está externando isso. Mas eu estou frisando isso, né? Porque primeiro que tem tudo a ver, foi um ponto de conexão nosso. E também, como você disse, o momento atual, não só do Brasil, mas do mundo, requer posicionamento, requer que nós coloquemos as nossas ideias para fora, influenciemos as pessoas. É português bonitinho? Influenciemos as pessoas, porque eu falei isso no último episódio do podcast, cara. A gente estava com alguns convidados aqui e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a questão do posicionamento. Os convidados chegaram a citar assim, mas nós somos do setor artístico, estamos aspirando a ser ator e tal, essa parada. E é melhor não posicionar para não perder o mercado, para não perder ali a mão. E aí foi até por isso, né, que gerou o debate. Porque eu tive uma opinião contrária, aí o colega host que também teve uma opinião contrária à minha, e aí teve um debate em torno da questão. Quem está consolidado ou aspirando um determinado setor, que não tem nada a ver com a política, deve ou não se posicionar? Isso é uma questão muito polêmica. Sim. Você pega um artista hoje, a maioria, cara, não quer se posicionar, com medo de perder seguidor, trabalhos, enfim. Você pega um empresário, então pouco. Dependendo do nicho do cara, ele vai perder cliente. Naturalmente. Naturalmente. Então é algo muito polêmico. Essa é a palavra, porque causa divisão de opiniões. Sim. E hoje a gente vai falar muito disso aqui. Mas para começar, eu quero entender, ou melhor, né? A gente já conversou bastante sobre isso, mas eu quero que a galera que está assistindo entenda quem é o André, como você chegou até essa mesa, cara. Excelente. E quem sou eu tem muito a ver com a sua introdução aqui, né? Você estava falando sobre um conflito de interesse, sobre a grande diferença de ter um propósito e de buscar uma proposta. E a gente precisa saber que time que a gente vai jogar.
É claro que eu quero boas propostas, eu quero fazer bons negócios, eu quero ter clientes, eu quero poder vender mais, eu quero faturar mais os meus negócios. Mas nada disso pode estar acima do meu propósito. Exatamente. O que me faz me posicionar não é um interesse com base na proposta A ou proposta B, mas com base em algo que queima dentro de mim e me faz me movimentar por algo maior do que os meus próprios interesses. Então, é um jogo de ou proposta ou propósito. E a pessoa que está muito mais preocupada com a proposta, ele vai ser mais neutro no meio da situação toda. E quando a gente está engajado com o propósito, a gente vai correr alguns riscos, né? Então, faz parte... É o que você está fazendo. Exatamente. É o que você está fazendo. Exatamente. Cara, sem risco, não tem como você chegar em lugar nenhum, a não ser que você queira chegar num lugar pequeno, num lugar com pouca visibilidade, com pouco conflito. Se for para chegar em grandes lugares, você tem que ter ambição, você tem que ter risco, você tem que ter o conflito ali, isso é natural. Inclusive, tem muito a ver com essa parada que está acontecendo do Trump ter taxado o Brasil. Tem muita gente criticando, falando, pô, mas isso vai ser ruim para a economia, a gente vai passar por períodos sombrios e o negócio vai ficar estreito e tal. Cara, a verdade é que já estamos passando por tudo isso. Isso só são reflexos justamente disso. E aí a galera não entende o propósito por trás de tudo isso, dessas sanções, dessa guerra ideológica, dessa guerra burocrática que está acontecendo. Só pensa no curto prazo, mas ao longo prazo a galera esquece. Então não tem como você querer conquistar alguma coisa sem correr riscos, velho. A não ser que, como eu falei, né? Novamente, a não ser que você esteja com um pensamentinho pequeno. Aí tudo bem, dentro da zona de conforto, É que o risco é igual a fé, né? Não é para quem quer, é para quem precisa. Né? Se eu vou me submeter a viver uma vida medíocre, debaixo de um sistema extremamente controlador, numa esfera que eu não preciso fazer nada de diferente e estou de bracinho cruzado esperando a vida passar, eu não preciso nem de risco, nem de fé. A fé não é para quem quer, a fé é para quem precisa. Né? A fé é para quem que tem visões que são maiores que os próprios recursos. E o risco é a mesma coisa. Quando que a gente se coloca em risco? Quando não temos todas as respostas, quando não temos todos os recursos, quando a gente não tem 100% da segurança. Né? Quando a gente dá um passo em alguma coisa, é um passo de ousadia. Exatamente. Não é fácil. Tem muito a ver com a fé, né? é verdade. Nós somos seres humanos. Né? Nós somos seres humanos, mas tá na hora, né, da gente sair da plateia e ir para a pista e começar a fazer algum nível de diferença. Né? Sim, cara. É isso que eu penso. Se você aspira a algo maior ou algo melhor, o risco ele vem na bagagem. Não tem como, né? Você não ter esse contraponto. A balança ela sempre vai ter os dois lados, ali, os pesos, as medidas, e você tem que estar disposto a pagar esse preço, na minha visão. Eu mesmo, a gente conversou bastante disso, né, cara? Eu acabei abrindo mão de muita coisa que eu aspirava, que eu queria, para me colocar em risco, para me colocar no desconforto, mas para alcançar um propósito maior. Né? Eu acredito que você também está fazendo isso agora, cara. Quando você começa a desagradar, quando você começa a bater, quando você começa a ir para o campo de guerra mesmo, cara, é complicado. Eu costumo dizer que soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é um covarde, né? O cara, não vai pra guerra. Você tá com medo de tomar tiro, amigo, não vai pra guerra. Por que uma pessoa não se posiciona? Porque ela tem medo da reprovação. Sim. Ela tem medo do fracasso, do que vão dizer. Exato. Só que o que as pessoas não entendem é que o fracasso não é o contrário do sucesso. O fracasso faz parte do sucesso. Sim. Eu não tô aqui por causa da minha coleção de sucessos. Eu tô aqui por causa dos fracassos que eu fui superando e ganhando e conquistando autoridade em cada um deles e me trouxeram. O contrário do fracasso é desistir ou não fazer nada. Não existem fracassados, existem desistentes no meio desse caminho. Que legal, então, cara. Esse pensamento essa que é a grande questão. Né? Então, aí a pessoa fica com medo. Né? A pessoa fica com medo desse fracasso, com medo da exposição, com medo do que vão falar. E é ruim pra caramba ter um monte de gente falando mal da gente. Né? Hater falando bobeira. Legal não né? Mas, cara, eu penso o seguinte... Fazendo ou não fazendo, vão falar do mesmo jeito. Exatamente. Né? Que a gente fale, que a gente corra algum risco. Se você não fizer, olha lá o encostado, olha lá o sem ambição, olha lá o vagabundo. E aí, se você faz, olha lá o sonhador, olha lá o maluco. É desse jeito, cara. Não tem jeito. Só que tem a ver com um acordo pessoal, sabe? Por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, a minha empresa toda, o meu marketing, falou, cara, não se posiciona. Não se posiciona, tal, vai, não vai... E olhando para tudo aquilo, eu falei, cara, quem serei eu no futuro se eu não fizer nada? Né? Se eu tenho voz, eu tenho poder, eu tenho pessoas que me ouvem, eu tenho pessoas que eu influencio direto e indiretamente, e eu não posso ficar calado diante de alguma coisa que eu sei que eu vou me arrepender no futuro.
Então, pô, me posicionei, perdi milhares de seguidores, hater para tudo quanto é lado, mas eu fiz aquilo, perdi, mas perdi em paz, perdi de cabeça erguida. E pra ganhar tem que perder, né, cara? Faz parte. Não tem como, velho, você só ganhar. Desce um pouco aqui pra ficar mais confortável, é isso. Não tem como você só ganhar, cara. Você tem que entender que sempre quando você fizer uma escolha, de algum lado você vai perder, cara. Alguma coisa que seja dinheiro, que seja tempo, que seja um pouco da sua liberdade. Não tem como 100%. Eu acredito que o universo ele foi constituído dessa maneira, né? Do polo negativo, do polo positivo. Então sempre vão ter os contrapontos. Mas, cara, fala pra gente, como que você começou? Como que você chegou até aqui? Cheguei a fazer essa pergunta pra você, a gente acabou desviando um pouco, mas eu queria saber como que você iniciou a sua trajetória dentro do empreendedorismo, como que você cresceu, quais foram mais ou menos as estratégias, os caminhos ali que você seguiu para chegar onde você chegou. Vamos lá. Hoje as pessoas olham esse movimento na internet, a revolução empresarial, e a grande verdade é que isso tomou forma agora na mídia, na internet, há pouco tempo. Mas essa revolução ela já acontece na minha vida, nos meus negócios, há muitos anos. Né? Eu venho de uma família muito pobre. Né? Eu digo que eu venho de uma família pobre de dinheiro, mas rica em valores. Porque eu fui criado na periferia aqui de São Paulo, né? Numa cidade chamada Taboão da Serra, num bairro chamado Jardim Salete. Minha mãe conta que já me deu água com açúcar na mamadeira algumas vezes, que às vezes não tinha leite para tomar em casa. Eu lembro ali na infância, na adolescência, cortarem a luz de casa, porque não tinham pago a conta. O bairro era muito perigoso. Né? Pessoas eram assassinadas na rua da minha casa. Pessoas vendiam drogas na rua da minha casa, tinha uma viela lá. E essa foi a realidade que eu fui criado. Porém, eu honro demais todo o sacrifício que meus pais fizeram, que eles fizeram o melhor que eles podiam com tudo que eles tinham. Se eles pudessem, eles tinham feito mais. Com certeza. Acabei, infelizmente, perdendo meu pai, eu tinha 12 anos de idade. E aí as coisas pioraram. Sempre estudando em escolas públicas, minha mãe trabalhando 14 horas por dia. E eu tinha um medo de decepcionar minha mãe. Eu achava que ela já tinha sofrido demais e eu não queria decepcioná-la. E esse medo de decepcioná-la me fez não aceitar um monte de propostas que me fizeram no bairro que eu morava. Né? Drogas, criminalidade, entre outras coisas assim. E graças a Deus, comecei a trabalhar muito cedo. Né? Com 14 anos de idade, eu era entregador de flores numa floricultura lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né? Europa Flores tem até hoje lá na Avenida Europa, continuação da Cidade Jardim. Depois fui trabalhar de empacotador no Pão de Açúcar, né? O famoso pacoteiro. Quantos anos você tinha? No Pão de Açúcar, 16 anos. 16 anos eu já era empacotador ali no Pão de Açúcar. Legal. Ganhava ali a minha grana de caixinha, fazia um ensino médio lá no centro Tabuão. Ali foi um pouco que foi acontecendo. Aí, nessa adolescência, tem um ponto importante. Eu tinha um tio, ele era o empresário da família. Meu tio tinha bons carros, meu pai não tinha carro. Meu tio morava num lugar legal, aqui em São Paulo, Jardim Bonfiglioli. A gente morava lá no Jardim Salete. Meu tio viajava com a família, eu achava o máximo. Eu nunca tirei férias com meu pai e com a minha mãe. Legal. E eu falei, cara, quando eu crescer, eu quero ser empresário. Isso era o meu sonho, que eu olhava meu tio como inspiração. Você fazia pergunta para ele ou não? Não diretamente. Tinha aquela curiosidade? Não tinha essa relação. Ah, entendi. Mas eu via a vida dele, eu via as vidas dos meus primos e me inspirava. Você já tinha esse entendimento de que aquilo ali era provento do negócio dele. Sim, era o resultado, aquela prosperidade que eles viviam. Porque isso é muito engraçado, né? Porque tem gente que olha, o brasileiro, infelizmente, ele é educado muitas vezes dessa forma, né? De olhar o rico, de olhar aquela pessoa que é mais próspera. Tá fazendo alguma coisa errada. Tá mexendo com... É fruto de uma doutrinação, né, doentio da mente do povo, né? Tem muito a ver com essa parada que a gente fala. Né? Tem a ver com a revolução. Aí eu tinha esse sonho de virar empresário, né? Com 18 anos, eu saí do Pão de Açúcar, peguei o dinheiro, um pouquinho de dinheiro que eu tinha juntado de caixinha, tinha comprado um Fusca branco, era o meu sonho ter um Fusca ali, e dei aquele Fusca de entrada com um pouquinho de dinheiro, fiz um parcelamento, comprei um Lava Rápido. Aos 18 anos eu comprei a minha primeira empresa. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu acho que tem até hoje, né? Benedito Cesário de Oliveira, Parque Pinheiros, lá no Taboão. Acho que tem até hoje o ponto lá. E quanto você pagou na época? Você lembra? Putz, era alguma coisa em torno de 12 mil reais, assim. Convertendo para agora. Na época já era real. Né? Já. 12 mil reais. Eu tô achando cara de velho. 12 mil reais. Né? Não, era reais, né? Pelo amor de Deus, né? 12 mil reais eu paguei na época, sim, mas, cara, convertendo hoje, sei lá, a gente deve estar falando no câmbio. Nessa época o salário mínimo era R$190, hoje deve estar 1.500 e pouco. Cara, a gente está falando vezes 7, vezes 8.
vezes 7, vezes 8. Então, com 18 anos de idade, eu estava comprando um negócio de perto de 100 mil reais. 12 conto naquela época era dinheiro. Era muita coisa. Era um dinheiro que eu nunca tinha visto na vida. Né? E aí, comecei ali, trabalhei pra caramba, lavava o carro, atendia o cliente, fazia tudo de domingo a domingo. Um ano depois, uns caras entraram lá à noite, quebraram o telhado, roubaram as máquinas que eu tinha. Nossa. Aspirador de pó, máquina de alta pressão. Quando eu cheguei para trabalhar, não tinha nada. E não tinha grana guardada, não tinha capital de giro e tudo mais. E, cara, se o cara chega para lavar o carro no teu lava rápido, tá fechado, ele vai pro seu concorrente. Outro. E muitas vezes vai acabar perdendo. Aí, cara, a gente entrou numa crise e salário de colaborador, funcionário e aquela pressão. Aí apareceu um cara, me fez uma oferta lá e eu entreguei o lava rápido para não fechar. Foi a minha primeira experiência, assim, e tudo mais. Mas aquilo não morreu dentro de mim. Mas você vendeu para ele ou você fez sociedade? Não, vendi. Vendi. Ele me pagou lá um valor baixinho, eu vendi para poder acertar o funcionário e as dívidas que eu tinha até aquele momento ali. Problema também, né? Aí, beleza, fui trabalhar de vendedor, né? Fui trabalhar de vendedor de consórcio. Batendo de porta em porta, consórcio de carro, de imóveis. Isso aí eu estava ali já quase fazendo uns 19 anos. Depois fui trabalhar numa empresa de vender filtros de água. E essa empresa, se você crescesse ali dentro, você conquistava uma franquia. Falei, cara, eu acho que vou ser empresário de novo aqui. E aí eu fui trabalhando ali, fui crescendo, foi onde eu conheci a minha esposa. Legal. Tempos depois, essa franquia acabou não dando certo. Fui trabalhar de vendedor de cursos numa escola de informática chamada Microlins. Muito conhecida. Famosa, muito conhecida aí. Microlins. Fui crescendo ali na Microlins, de vendedor. Aí, virei supervisor de vendas. Depois de um tempo, virei gerente comercial. E em 5 anos, aprendi sobre gestão de vendas. Só que 5 anos depois, eu estava, cara, eu preciso fazer algo diferente. Aí eu montei uma empresa, uma consultoria de treinamentos e vendas para ensinar outras escolas a vender matrículas e tudo mais. E eu comecei a cuidar de uma escola aqui, outra escola ali. Cheguei a cuidar de 7 escolas simultâneas. E aí, aquilo ali foi tomando conta de mim. Tempos depois, 2012, apareceu a oportunidade de eu comprar uma escola que eu tinha trabalhado de gerente, a Microlins, do centro de Barueri. E aí eu fui lá, comprei aquela escola, parcelei e tudo mais. Eu e a minha esposa caímos para dentro. E a gente começou a trabalhar, cara. Nunca tive medo de trabalho. Nunca tive medo de aproveitar as oportunidades. E a gente começou a trabalhar. Tempos depois, ali, 2013, indo para 2014, a nossa escola já estava muito bem. 700 alunos, 30 colaboradores trabalhando com a gente. E a gente bem ali, sabe? Ganhando uma grana já. Aí aconteceu uma coisa interessante. Minha esposa teve uma crise de estresse. A gente estava em casa comemorando a compra de uma casa ali, que a gente tinha feito, né? E a gente feliz. Ela teve uma crise, ficou mal. Eu nunca tinha passado por aquilo. No outro dia, leva para o médico, ela cheia de dor no corpo. O médico faz os exames, não aparece nada. Manda ela para a psicóloga. A psicóloga falou, olha, eu não posso diagnosticar, mas preciso ir num psiquiatra. E o psiquiatra vai, faz a avaliação ali e diagnostica ela com uma depressão profunda. Caraca. Aparentemente sem motivo. Mas naquele processo de anamnese, uma série de traumas de infância, abuso. E, infelizmente, tempos antes disso acontecer, o pai dela tinha tirado a própria vida deitando numa linha do trem. Lá em Jandira, inclusive. Nossa. Lá em Jandira. Então, imagina, ela absorveu tudo aquilo ali e ficou doente. Às vezes você não sofre o que você tem para sofrer na hora ali, não passa o processo. Vai enfiando debaixo do tapete. Uma hora cobra, não tem jeito. E não é que ela era só minha esposa, ela era minha sócia, minha parceira. A gente trabalhava juntos ali. E aí eu comecei a me dividir entre cuidar dela, com medo de acontecer alguma coisa com ela, e tentando cuidar da nossa empresa. Só que eu não conseguia me dividir. Por quê? Enquanto eu saía da empresa para cuidar dela, não tinha quem cuidava da minha empresa. Aí eu descobri que eu não tinha uma equipe, eu tinha um bando de apoiadores. Porque enquanto eu estava lá de babá, 12 horas por dia, eles funcionavam. Quando eu precisava sair para cuidar da minha esposa, não funcionava a empresa. Eu descobri que eu não tinha uma empresa, eu tinha um autoemprego. Porque enquanto eu abria a escola às 7h30 da manhã, porque a primeira aula era às 8h, e fechava a escola às 9h30 da noite, porque a última hora era às 9h, funcionava. Quando eu precisei sair um pouquinho, a empresa não funcionava. Desandou. Aí, eu descobri que eu não era um empresário, eu era um empresidiário. Daí veio o nome do livro, né? Inclusive, presente aqui para você. Ô, meu irmão, né? obrigado. Dando uma pausa aqui na história agora para dar um presente aqui ao vivo, né? Chega de ser
Empresidiário. Tem um trocadilho aqui, é uma mistura de empresário com presidiário. Essa é uma palavra né? nossa, de fato, né? Você criou esse termo. Esse é um dos livros mais vendidos para empresários no Brasil. Que legal. Assim, né? Graças a Deus, no lançamento foram mais de 5 mil exemplares, 2 vezes entre os mais vendidos da Veja. Mas por quê? Porque não é um livro sobre a minha história, é um livro sobre a história de todos os empresários de verdade que estão debaixo desse sistema, né? O empresidiário é o cara que é preso dentro da operação da própria empresa, mas a mente alienada a um sistema que foi criado. E é muito engraçado isso, né? Porque geralmente quando a gente vai o caminho do empreendedorismo, você vai buscando liberdade. É isso né? aí, é isso aí. Buscando a liberdade Essa é a financeira, geológica, enfim, geográfica. Geográfica. Enfim, você quer buscar ali aquela fuga da CLT que te aprisiona, você tem horário para tudo, para sair de casa, para chegar no trabalho, para almoçar, para sair do trabalho, e aí parece que aquela roda não para de girar e você nunca tem um escape. Aí vou empreender, que aí eu vou ganhar dinheiro, e aí acaba caindo. Você vira escravo da própria empresa. Você abre mão de 8 horas na CLT e vira funcionário da própria empresa em tempo integral. E como é que você fez para fugir disso? Aí que tá. Aí, com essa questão da Patrícia ficando doente, eu falei, cara, tem amigos meus que têm 7 empresas. E o cara nem vai lá. Eu não estou dando conta de uma empresa e não estou conseguindo cuidar da minha família. Cara, eu fui buscar ajuda. Aí eu descobri, aprendi que a empresa é o reflexo do dono. Não existem empresas grandes se o dono é pequeno. Não existe empresa que prospera se o dono tem uma mentalidade escassa. E aí eu descobri que a mudança que eu precisava na minha equipe, na empresa, precisava acontecer primeiramente em mim. Aí aprendi que aquilo que você ainda não tem é por alguma coisa que você não sabe. Se soubesse, tinha feito. Show. E aí eu comecei a investir um pouquinho. Primeira vez que eu ouvi falar em mentoria na vida. Alguém que já tinha feito alguma coisa. Eu ia te perguntar justamente isso. Você já tinha feito algum treinamento, uma mentoria? Assim, alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal. Mentoria, nunca nem tinha ouvido falar. Cara, algo mais tete a tete ali. Como que alguém que chegou em algum lugar, teve sucesso, pega na mão de outro e mostra o caminho? Eu não imaginava isso. Você não sabia que existia ou você tinha um determinado preconceito? Não sabia que existia. Porque até hoje tem uma galera que tem isso aí, né? Tipo, o cara tem uma resistência, é charlatonismo, mas não sei o quê. Tem uma dose de uma banalização no mercado, mas tem uma dose de arrogância pelo empresário. Sim, né? sim. Tem uma frase que é interessante. Sozinho vamos mais rápido e juntos vamos mais longe. Mentira. Sim. Porque sozinho você não faz nada relevante na vida. Sozinho você não tem uma família, sozinho você não tem um casamento, sozinho você não tem filhos, sozinho você não tem amigos, sozinho você não tem time, sozinho você não constrói uma trajetória de sucesso. Então, querer fazer sozinho é arrogância, não é uma questão de pressa. Então, e sinceramente, naquele momento ali, eu era um pouco arrogante. Já tinha uma grana, já estava dando certo, eu me sentia o empresário naquele momento. Só que a minha arrogância não foi suficiente para fazer a minha empresa dar certo. Eu precisei buscar ajuda. E aí eu comecei a buscar ajuda, comecei a melhorar, separei um pouquinho de dinheiro ali, fui fazendo um curso aqui, uma imersão ali, e aí eu fui melhorando. Conforme eu fui melhorando, eu consegui melhorar a empresa. Conforme melhorou a empresa, eu consegui ajudar mais a minha esposa. E aí eu não parei mais. Porque eu descobri que se eu tivesse uma mentalidade onde eu me autodesenvolvesse, se eu melhorasse como líder, como empresário, como pai, as coisas iam melhorar. E aí não foi rápido, não teve nenhuma fórmula mágica, nem uma grande virada. Só que aos poucos eu fui construindo um modelo onde a minha empresa precisava funcionar sem depender 100% de mim para que eu pudesse cuidar da minha família. Então, quando fala de liberdade, o André hoje é um dos maiores mentores do Brasil. Cara, eu nem ligo para isso. O André criou um método da empresa funcionar sem ele. Cara, eu só queria que a minha empresa não quebrasse para eu poder cuidar da minha esposa. Era só o que eu queria. Eu não queria tirar 3 férias por ano. Eu só queria que a minha empresa não quebrasse para eu cuidar da minha família. Que legal. A motivação era forte, né, cara? Era a família. Aí o tempo foi passando, a Patrícia foi melhorando, minha esposa. Aí a empresa foi avançando. E aí daqui a pouco estava bem, veio a segunda escola. Compramos a Microlins do centro de Osasco e, cara, foi muito bem, foi um sucesso. Depois abrimos uma terceira escola, Microlins de Jandira, era a nossa. E aí foi funcionando, daqui a pouco a consultoria, e a gente começou a atender, e eu comecei a ser chamado para fazer palestras para contar essa história. Aí eu viajei o Brasil inteiro, fazendo palestras, treinando outros times. 2017 eu fiz uma pergunta que mudaria tudo. Cara, será que isso que eu faço nas minhas escolas daria certo em outro tipo de empresa? Aí o que eu fiz? Peguei uma sala em um hotel ali no Alphaville, fiz um primeiro treinamento pequenininho para um grupo de empresários. E basicamente em 2 dias eu contei aquilo que eu fazia, do jeito que eu fazia, do jeito que eu cuidei, do jeito que eu fiz a empresa funcionar. Que ano isso? 2017. 2017. Novembro de 2017. Foi um sucesso, cara, absoluto.
6 meses depois do primeiro treinamento, tinha 500 empresários na sala para fazer de novo. Caraca, para poder fazer aquela indicação. O primeiro tinha quantos? 121 empresários no primeiro. 121. E como é que você fez isso? Cara, eu fui chamando foi no pessoas. Digital, ou foi não, eu acho que eu não tinha nem Instagram em 2017. Cara? Eu acho que eu não tinha nem Instagram. Porque, porra, 120 pessoas é muita gente. O que eu fiz? Eu comecei a fazer palestras em associações comerciais, em auditórios, porque as pessoas me chamavam. E aí, no final da palestra, eu convidava as pessoas para poder comprar um ingresso. Era baratinho, 1.000 e alguma coisa ali. Baratinho. E aí foram 121 pessoas. Mas, mais importante que os 1.000 e pouco dos ingressos, foi que, naquele dia, eu descobri algo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Não por causa do palco ou do treinamento, que eu não ligo muito para isso, mas aquilo que eu tinha vivido, a história que eu tinha construído, era capaz também de curar e resolver a vida de outras pessoas. Eu tinha descoberto um jeito de fazer. Aí eu não parei mais. Aí eu comecei a colocar energia, aplicar minha própria metodologia nessa escola de empresários. E aí se transformou numa das maiores escolas de empresários do Brasil. Que bacana. A gente continuou crescendo. 2020 veio a pandemia. Aí em 2020 eu fui para o digital. Eu comecei a pegar as mentorias que eu fazia online e colocar os cortes na internet. Aquilo começou a tomar uma proporção. Em junho de 2020, você pega lá um post e está lá, somos 30 mil. Então, em junho de 2020, eu tinha 30 mil seguidores. Foi onde a gente começou ali mais ou menos. E não parou. Basicamente, você tem um B2B. Você conversa com quem tem negócio. Isso, com quem tem negócios. Basicamente, hoje, né, isso tudo se transformou na No Way Back, né, NWB, né, significa não tem mais volta. Né? O nome da nossa empresa é uma escola de crescimento empresarial. Então, nós temos programas hoje que a gente pega na mão do empresário, faz um plano personalizado para a empresa dele e acompanha ele até alcançar a meta de faturamento e lucro do planejamento. Tem um piso para esse empresário ingressar nos treinamentos com você ou não? Não, nós temos hoje unidades de negócio que atendem desde o empresário que fatura ali 30, 40 mil reais por mês. O principal modelo no centro disso, a gente atende empresários de 100, 200, 300 mil reais por mês. E temos modelos que a gente atende empresas um pouco maiores. 1 milhão por mês, até 4, 5 milhões por mês. É um pouco disso. Aí temos uma pequena esteira que a gente atende os times. Então, a gente sempre trabalha o empresário, a empresa e o time. Porque se eu só trabalhar o empresário, ele volta para a empresa cheio de conteúdo, não consegue aplicar. Se eu só trabalhar o time, o empresário boicota. E se eu não entregar a ferramenta para que a empresa funcione bem, a máquina não sustenta. Então, sempre, empresário, a empresa e o time. Fala para mim uma coisa. Quando foi que você chegou e parou para olhar assim e falou... Putz, cara, consegui chegar. Talvez você não tenha chegado ainda no lugar onde você almeja. Sim. Eu tenho certeza que você é um cara ambicioso, ainda quer muita coisa. Mas quando foi que você chegou e olhou assim, porra, o André, empacotador, de lá dos 16 anos, chegou onde eu esperava chegar. Eu superei, sei lá, talvez meu tio, eu superei as minhas próprias expectativas. Quando que você se viu e falou, porra, cara, chegamos? O ano de 2023, a gente fez a maior edição da nossa imersão. Uma vez por ano, a gente... Lembra aquela de 121 empresários de 2017? Sim. Se transformou na maior imersão exclusiva para empresários do Brasil. Então, uma vez por ano, a gente reúne. E em 2023... foi onde aconteceu algumas coisas. A gente lançou o livro, né? Foi um sucesso de vendas. A gente fez a maior imersão, mais de 2 mil empresários reunidos, vindos de vários lugares do Brasil, de vários lugares do mundo. Flávio Augusto no nosso palco, alguns dos maiores nomes bilionários ali. A revista Exame publicou uma matéria linda de empresidiário, a líder de um ecossistema milionário. E esse monte de coisas. Roberto Justus me chamou para poder ser sócio dele em um projeto de educação para empresários estratégicos de alto nível. Que legal. Esse monte de coisa aí acontecendo, e aí eu olhei para trás e aí virou uma chave na minha cabeça e eu entendi que eu não tinha superado o meu tio, eu nunca nem pensei nisso, ou ficado maior que o pessoal B, mas eu tinha de fato vencido aquela realidade que eu tinha vivido, porque eu vim de uma família pobre, mas uma família rica vem a partir de mim. Sim. Eu venho de uma família com casamentos e desafios e casamentos destruídos, mas, cara, um casamento saudável, uma família saudável vem a partir de mim. E essa ruptura, cara, é muito incrível, né? Quando a partir de você começa uma história nova, né? Você olha pra trás e fala, porra, parece que tudo se repete, o bisavô, o vô, o pai. Isso. Tudo parece que, cara, era do mesmo jeito e aí a partir de mim começa uma história nova, né? Porque o maior legado
né, e isso tem a ver com a revolução empresarial, não é o patrimônio que eu construí ou quanto de milhões eu faturei. Meu maior legado é o que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui. Né? Tem um ditado árabe que eu gosto muito, que diz que um homem morre por 2 vezes. A primeira vez, quando seu sistema vital para de funcionar, e a segunda vez, quando o seu nome é citado na terra pela última vez. Marca não é a marca que você coloca na porta da tua loja. Marca o que dizem sobre você quando você não está presente. E o meu maior legado não é o que eu estou construindo empresarialmente, é o que eu estou construindo na minha família. É o que os meus filhos farão, é o que a minha família. Então, eu não fui levantado para ser um empresário rico. Eu fui levantado para ser alguém que transformasse a história das próximas gerações a partir de mim. Muito isso legal, é o que mexe comigo. E quando eu olhei para trás e vi o que eu tinha feito e vi as pessoas... nós treinamos de forma presencial mais de 32 mil empresários nos últimos 7 anos. É muita gente, cara. Nossos conteúdos alcançaram mais de 7 países. É surreal o que é. E quando eu olhei para tudo aquilo ali... E olhei para a família que eu tinha construído. Eu não tinha perdido a minha família. Não tinha perdido o meu casamento. Porque do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? A minha esposa diz, não existe sucesso empresarial que compense um fracasso dentro de casa. E quando eu olhei e vi esse impacto nas vidas e a família que eu tinha construído até então, ali foi quando eu entendi que alguma coisa muito incrível e sobrenatural tinha acontecido na minha vida. O valor, de fato, tá naquilo, né? Eu não sei se você tem essa sensação, André, você vai poder falar para mim. Você sente que quando a parada dá certo, você fala, porra, acertei. O negócio parece que anda sozinho, vai desenfreado, você já não precisa aplicar tanta potência, tanta vontade ali como no começo, como... Você sente isso ou não? Isso é que assim, tem duas... Acontece esse fenômeno aí de, opa, ficou um pouco mais leve agora, né? Tem isso, só que você sobe de divisão. E aí os desafios mudam. Sim. Por exemplo, eu lembro 2023 ali, foi que nessa época, o maior faturamento das nossas empresas, o ecossistema, várias empresas de educação, gestão, tecnologia e a mídia, essa parada toda. Falei, cara, que top, a gente venceu e a gente comemorou, e festa, e cruzeiro para os colaboradores, e 14º salário, 15º. E a gente venceu. E aí eu falei, cara, só que a gente venceu o campeonato da Série B. E quando você ganha na Série B, automaticamente acontece o quê? Você sobe. No ano seguinte, você vai para a Série A. E a Série A é futebol. Só que é outro nível de exigência técnica. Os jogadores já começam a ser questionados. A pressão da torcida. E aí você descobre que o futebol é o mesmo, mas é outro jogo. E aí são outros desafios. Entendi. Outros desafios, outra demanda e tudo mais. Mas você tem aquele sentimento de assim, pô, agora eu consegui fazer a parada por conta própria, eu já tenho conhecimento reunido, agora não tem como voltar atrás e chegar onde eu estava inicialmente. Sim, você sente aquela parada de assim, tipo, pronto, cara, a vida mudou. É o no way back. Mais ou menos isso. É o ponto de não ter mais volta. Assim, agora, isso aí é muito fruto do que a gente chama de desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, parece que é o crescer. Desenvolvimento não é só crescer para cima, é crescer para dentro. É mais ou menos o seguinte, a gente nasce e aí a gente começa com as crenças, com papai, mamãe, a sociedade, a cultura, a política, tudo isso que a gente vê, e a gente começa a se envolver de um monte de crenças. Você começa a se envolver com medo, você começa a se envolver com limitações. E a ruptura da vida, cara, não é bater 1 milhão de faturamento. É você se desenvolver, sabe? Você estar desenvolto nesse monte de coisa na tua cabeça. Sim. Quando você consegue, sabe, se desenvolver dessas coisas, aí a vida fica mais leve. Aí você não precisa mais provar nada pra ninguém. Aí você começa a acreditar mais em você e menos na mídia. Show. Você começa a acreditar mais em você. Aí é o ponto que não tem mais volta. Porque eu posso perder dinheiro, mas nunca mais eu fico pobre. Legal. Eu posso perder a empresa, eu posso perder o dinheiro, mas nunca mais eu fico pobre. Por quê? Porque ser pobre é a incapacidade de gerar valor, não a capacidade de ter dinheiro. E com isso que eu construí, eu consigo gerar valor para as pessoas, eu consigo gerar valor para os negócios. Você tem o sentimento de que você consegue, porra, de repente, se amanhã você perder tudo físico, você tem ainda o capital intelectual para poder se reerguer. Cara, o que é o dinheiro? Dinheiro é um comprovante de papel que mostra o quanto de valor que você é capaz de gerar na sociedade.
Quanto mais valor você é capaz de gerar, mais dinheiro você tem. Legal. Então, eu não fiquei rico na vida por causa do dinheiro que eu tenho, mas foi por causa da capacidade de gerar valor que eu adquiri. Então, quando eu tive consciência disso, me apropriei disso, aí é no way back, não tem mais volta. E você sentiu quando... Porque assim, eu não sei se a sua jornada no empreendedorismo foi dessa maneira, mas eu já me aventurei bastante dentro de alguns nichos empreendendo. E, cara, é muito difícil no começo. Cara, é terrível, assim, parece que você cai toda hora, é muita porrada, é muita burocracia, você tem que entender de uma série de coisas, você tem que acompanhar as tendências, tem que entender o mercado, é uma loucura, assim, né, cara? E aí parece que você, às vezes, está dando porrada e não causa efeito nenhum. E aí você consegue, e aí em algum momento você acerta. E aí o negócio vai crescendo e tal. Você sente que... Quando foi que você sentiu, assim, mais ou menos, que falou, porra, agora eu peguei a mão do negócio aqui, agora vai andar. Agora, assim, vai daqui, ou no mínimo vai ficar num platô, ou vai crescer. Tipo, Sim, não volta, assim. Teve um momento que você olhou e falou, porra, já era, agora foi. A partir daquele episódio que a Patrícia ficou doente, eu comecei a buscar ajuda. Eu comecei a aprender alguns aspectos sobre empresa que basicamente é o que eu ensino hoje. Cultura, estratégia e liderança. E a gente não aprende isso na escola. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a tomar decisões com base nisso. Eu comecei a agir com base nisso. E as minhas escolas começaram a funcionar sem depender de mim. O começo você tem toda a razão. Por quê? Porque você está tentando construir uma empresa com uma mente de funcionário, com decisões de funcionários. A maior parte de nós com pouco recurso ou com nenhum recurso. Cara, isso agora deu um boom na minha cabeça aqui. Há pouco tempo atrás, numa entrevista, perguntaram para mim, André, qual que é o maior desafio do empresário brasileiro? Aí acharam que eu ia responder sobre o governo, sobre a economia. Eu falei, o maior desafio do empresário brasileiro é a virada de chave da mente de funcionário para uma mente de empresário. Por quê? Você nunca vai ser um empresário estratégico lucrativo enquanto você estiver possuído por uma mentalidade de funcionário. E olha só, você é programado para ser um funcionário. Veja bem, educacionalmente você é programado para ser funcionário. Todo modelo educacional vem proveniente desde a primeira Revolução Industrial, onde o objetivo da escola era transformar camponeses em operários industriais. O modelo da Revolução Industrial prevalece nas escolas do planeta até hoje. É verdade. O professor que te dava aula nas escolas eram empresários ou funcionários? Funcionários. Logo, a sua referência educacional é de funcionário. Papai e mamãe, mãe e pai, era funcionário ou era empresário? No meu caso, o meu pai ainda chegou a empreender, mas não é a realidade da maioria. A maior parte de nós. Eu nunca ouvi meu pai falar sobre uma meta de lucro dentro de casa e minha mãe falar sobre gestão. Sim. Era um falando mal do patrão e o outro reclamando do salário. É verdade. Essa é nós o geral. somos emocionalmente, as nossas referências, a nossa programação é de funcionário. Não, vamos fazer uma faculdade então agora? Na faculdade, o professor de administração nunca administrou uma empresa dele na vida. E aí, a faculdade te ensina a ser um bom funcionário, mas não te ensina a ser um empresário. Aí você fala, não, vamos para a cultura do nosso país, então? A cultura do nosso país é uma cultura de empreendedorismo ou uma cultura de funcionário? Não sei se você sabe, Vitor, não sei se você sabe, mas nosso digníssimo presidente da República nunca empreendeu. Né? E alguns dizem que nunca trabalhou, inclusive. E como que a maior liderança do nosso país pode promover uma cultura empreendedora no nosso país? Não, ele foi sindicalista. É uma cultura sindicalista, é uma cultura progressista, é uma cultura socialista. Então, peraí, você é alienado e programado educacionalmente para ser um funcionário, emocionalmente, profissionalmente na faculdade e culturalmente, aí você quer abrir uma empresa e quer ter sucesso como empresário? Dificilmente. Porque você pensa como funcionário, decide como funcionário, age como um funcionário na sua própria empresa e você tem resultados como funcionário. E a máquina ainda não te facilita. Exatamente. E quando foi que você começou a entender esse game e falou assim, porra, cara, o negócio é muito mais embaixo do que eu imaginava. Existe um contexto histórico, existem diversos fatores que culminam para acontecer o que acontece hoje. Dessa forma que você está contando, porra, nós somos programados desde da infância para sermos funcionários, a galera não tem a mente empreendedora. Quando que você entendeu esse game? Foi quando eu entendi que a minha liderança na empresa precisava ser mais forte, mais poderosa que a minha presença. Foi quando eu percebi que um negócio não era feito por pessoas. O negócio são as pessoas.
Foi quando eu percebi que o jogo de empreender tinha muito mais a ver com o meu modelo mental, o jeito de funcionar, do que com 12, 14 horas trabalhando. Né? E como que eu fiz isso? Estando próximo de outros empresários. Né? Você é a média das pessoas com quem você mais convive. É a história do contágio social ali. A grande questão é que a solução não está onde a solução está onde não está o problema. Quando eu comecei a sair da minha empresa, estar em grupos com outros empresários, conhecer os bastidores de outros empresários que tinham feito muito mais que eu comecei a ser contagiado com aquela visão, com aquele jeito de funcionar, Legal. com aquele jeito de liderar. E aí eu percebi que eu estava equivocado. E no meio desse caminho, eu entendi que ser empresário não é você estudar administração, é você estudar sobre gente. E eu comecei a entender como que as pessoas funcionam, como que as pessoas tomam decisão. E eu nunca quis ser um coach. Aliás, nunca fui coach na minha vida. Mas eu queria entender sobre a mente, porque eu queria também ajudar minha esposa. Aí eu comecei... Mas você treina a gente. Você treina empresários. O tempo todo. Automaticamente você é um treinador. Treinador. Mas é que a palavra coaching, assim, ela criou um contexto muito errado na cabeça das pessoas, né? Banalizou muito. Aí o que acontece? Todo segmento que você tem baixa barreira de entrada, ele corre um risco de banalização. Qual que é o problema? O cara hoje não tem resultados na vida, o cara hoje não tem uma estrutura, ele não construiu muita coisa, ele vai lá, faz uma formação em coach de um final de semana e se diz coach, quer transformar a vida e a mente das pessoas. Que é aquele coaching treinador comportamental, que é o cara que faz treinamento de transformação. Eu sou apaixonado pelos treinadores comportamentais sérios. Eu também gosto pra caramba. Eu acho muito válido. Né? A grande questão é que, cara, um médico estuda a vida inteira para poder se dizer médico. Para você ser um advogado, você faz direito, tem que fazer o exame da OAB para você poder dizer que é um advogado. É verdade. Então, você quer ser um coach, um treinador comportamental? Maravilha. Cara, se prepara. Faz a formação de coach do final de semana, mas vai estudar, vai fazer outras formações, vai entender, se transforma num perito, num especialista. E outra coisa, transforme-se a si mesmo primeiro, né? Primeiro tem resultados, frutos. Eu acho que o digital ele veio com um contraponto negativo. Muita coisa boa aconteceu, mas muita coisa negativa aconteceu também porque os pilantras viram a oportunidade de poder enganar a gente de forma massiva e acabaram aproveitando disso, né? Então, a internet hoje, democratizou, né, a atenção. Cada pessoa hoje tem uma mini emissora de TV na mão. Exatamente. A gente sabe, né? A gente trabalha com audiência. E fala com a galera. Às vezes o cara tem 5 mil seguidores, ele acha que é pouca coisa. Coloca 5 mil pessoas aqui dentro para ver se cabe. É muita gente. Muita gente. E aí você às vezes está falando besteira ali e está influenciando porque as pessoas elas tendem a se informar, a formar opinião a partir de outras pessoas que elas acompanham, que elas têm no seu ambiente. Às vezes elas, para poder se sentir pertencentes a alguma coisa, elas querem entrar num assunto e nesse assunto ela não tem o mínimo de conhecimento. Aí onde ela busca referência no babaca que falou besteira no trabalho dela. É mais ou menos isso. O povo compra então as pessoas elas não têm noção de quão é poderoso formar opinião, seja direta ou indiretamente. A rede social é muito perigosa por causa disso. Tem muito idiota. Cara, pior que agora falando isso, velho, eu compacto um pouquinho com a ideia de... Eu não sei quem que foi que falou isso, eu não sei se foi o Moraes, foi algum dos ministros do STF que falou que a internet, ela infelizmente deu voz aos idiotas. E se você for ver, parcialmente é isso, cara. Mas volta no que a gente tava falando do negativo e do positivo. Mas é melhor ter um monte de idiota com voz do que um idiota só falando para todos os outros idiotas. Exatamente. É a democratização, né? É claro que essa fala aí é uma questão de controle, né? Sim. A gente sabe disso. Sem dúvida nenhuma, os caras não falaram neste mesmo contexto que a gente está conversando, mas infelizmente é isso mesmo, mas não tem como, cara. Aí os caras vêm com ideia de regulamentar a internet, de restringir as diretrizes das redes sociais, cara, com a intenção de controle, utilizando um elemento para poder falar que é necessário, que isso vai melhorar para as pessoas, a utilidade ali da internet, enfim, a convivência no ambiente virtual. Mas a gente sabe que não é essa a finalidade, mas eu não vou entrar nem nessa seara aqui, porque eu queria caminhar, cara, para entender quando foi que você decidiu se posicionar de forma mais contundente ali, mais agressiva nas redes sociais, que a propósito foi assim que a gente acabou se conectando. Eu percebi que você fez algo, eu te mandei essa mensagem, você sabe disso. Falei, porra, cara, você fez um negócio fora da curva, você fez uma parada que eu dou muito valor, porque hoje eu sou um cara que, porra, a minha vida hoje é formar opinião no sentido político e me posicionar e, porra, bater na mesa e falar isso tá errado, enfim, ir pra cima, né?
Mas isso é o meu conteúdo. A galera Sim. que tá para me assistir tá buscando isso. A galera que é a sua audiência não tá buscando isso exatamente. Aí você veio na contramão da maioria dos empresários, da maioria da galera que tá ali para te acompanhar, para entregar algo diferente, algo que não é que a galera queria receber Sim. de você, mas que ela precisava ter de você. Sim. Então, quando você teve essa sacada, você falou, vou passar por cima dessa barreira que talvez existiu, Sim. falou, vou começar a fazer isso. Eu vou entrar num aspecto muito pessoal aqui. Muito Claro. pessoal, eu acho que a gente está batendo esse papo aqui e talvez as pessoas precisem ouvir um pouco Não disso. é uísque, tá? É energético. Que bom. E o meu não é vodka, tá? É água. Só para deixar claro aqui também. Eu creio em Deus, né? Creio em Jesus Cristo ali, e eu creio que existem esferas de atuação, né? Existe uma esfera de atuação profissional, existe uma esfera de atuação pessoal, familiar, e eu creio que existe uma esfera uma esfera de atuação espiritual. Com certeza. Na última eleição presidencial, eu estava na igreja, né, junto com a minha família, quando foi anunciado o resultado da eleição presidencial. E obviamente, eu não tenho ambições políticas e muito menos naquele momento, ambição nenhuma política. Mas qualquer pessoa que tem valores familiares, qualquer pessoa que entende o que é trabalho, qualquer pessoa que entende o que é mercado, qualquer pessoa que tem um pouco de esclarecimento, sabia que o posicionamento cultural desse governo, desse atual governo, era um comportamento contraditório. Tanto que, infelizmente, o nosso povo está colhendo uma das piores crises econômicas da história do nosso país. Crise significa retração econômica e a chapa está esquentando para essa galera, para o povo, para os empresários. Já sabia que isso ia acontecer, né? Isso era previsível. Sim, tanto que a gente falou, né? Eu não sei se você chegou na época da eleição fazer esses posicionamentos, mas eu já fazia e, cara... Perdi milhares de seguidores. Eu tentava de tudo quanto é forma convencer as pessoas. Nossa, eu fiz da minha vida. Eu não tinha audiência naquela época. Eu tinha 20 mil seguidores, mais ou menos. Eu tentava falar, eu acho que eu perdi 20 mil seguidores em um vídeo. Ô, louco. Eu acho que foi isso, assim, ó. Mas ganhou uma galera também. E não era o jogo de ter ou não seguidores. Sim. Cara, porque assim, é claro que é bacana você ter um número de seguidores, ter uma audiência, mas, cara, eu quero ter pessoas que sejam alinhadas com aquilo que eu acredito. E ninguém é obrigado a estar alinhado com o que eu acredito. Claro. E se não tá tudo bem também. Se quiser, fica. Se não quiser, cara, Deus abençoe. E aí na eleição... Quando anunciou, diferente de uma reação normal, eu fiquei com muito em paz. Eu fiquei muito tranquilo. Fui para casa, tal, aquela tranquilidade. Meus filhos preocupados, minha filha chorando de 10 anos de idade, 9 anos de idade chorando. E aí eu senti uma paz muito grande no meu coração e me veio um pensamento. Para que os governantes se levantem, o faraó precisa sentar no trono. Né? Entendi que era isso, né? Não entendi direito. E aí minha mente começou a perceber que algo diferente aconteceria no nosso país. Né? Viria um tempo muito difícil e é exatamente o que está acontecendo. No final desse ano aqui, tem uma frase que eu já ouvi há muitos anos, mas ela nunca fez tanto sentido para mim no final do ano passado. Nós não vivemos numa época de mudança, nós vivemos uma mudança de época. Né? Nós não vivemos numa mudança de mundo, nós vivemos num novo mundo. O jeito de fazer negócios é completamente diferente. O jeito de fazer marketing é completamente diferente. O jeito de contratar pessoas é completamente diferente. Só que a maior parte dos empresários estão guerreando novas guerras com as armas antigas. E eu falei, peraí, o que eu estou fazendo tem sido relevante, mas está na hora de fazer algo maior. E eu senti no meu coração que eu precisava fazer, a partir da minha empresa, uma revolução. E não tinha a mínima expectativa de levar isso a público. Eu queria fazer uma revolução no meu jeito de fazer gestão, no meu jeito de fazer pesquisa, no meu jeito de vender, no meu jeito de liderar as pessoas. O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer de forma mais apropriada? O que eu posso fazer de forma mais incisiva, que gere mais resultado e que melhore? E eu comecei a gerar esse movimento nos meus negócios e junto com os nossos clientes, de forma quietinha. Só que isso começou a tomar forma. Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a história política, sobre a história da CLT, sobre a história dos partidos, sobre Getúlio Vargas, sobre o que era esquerda, o que era direita, por que essa dicotomia, por que isso acontece no mercado. E, cara, eu comecei a perceber que a história era um pouco mais embaixo.
Eu comecei a perceber que o empresidiário, ele era, assim, o refém, o escravo da operação da própria empresa. Mas existia um sistema muito maior do que ele, ligado com a economia e com todos esses movimentos, que espremiam um cara. Eu falei agora há pouco para você que, sim, a virada de chave da mente de funcionário para empresário é um dos maiores desafios. Mas quando o cara está rompendo esse desafio, ele está sendo espremido pelos impostos, uma das maiores cargas tributárias para pequenas e médias empresas do planeta. Um dos países mais burocráticos para poder se fazer negócios no mundo. Você pega a CLT, 922 artigos de puro controle, uma coleira no pescoço de quem produz no nosso país. E o empresário brasileiro sendo espremido no meio de tudo isso. Eu falei, peraí, não é só o desafio do dia a dia, não. Tem mais coisa. Aí eu comecei a juntar alguns pontos. Aquilo ali começou a mexer demais comigo, pessoalmente, profissionalmente, empresarialmente. Eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa. Quando foi isso, mais ou menos? 2 meses e pouco atrás. Março para abril. Foi recente. Recente dessa virada. E aí aquilo ali começou a mexer comigo. Aí eu comecei a fazer alguns conteúdos. Eu comecei a perceber que estava fazendo sentido para algumas pessoas. Algumas pessoas foram dando alguns feedbacks, outras feedbacks ruins. Eu comecei a perceber que tinha que acontecer alguma coisa, né? E aqui vem a frase que eu comecei o nosso bate-papo. Não é o grito dos maus que tem que assustar, é o silêncio dos bons. Exato. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí nós criamos o movimento, né, oficialmente, o movimento Revolução Empresarial, onde o objetivo não é político. O objetivo é fazer uma revolução nas nossas empresas para que as nossas empresas possam gerar uma revolução no mercado e gerar uma revolução na sociedade. Basicamente, a sua ideia foi mudar posso dizer, o mindset do empresário, Exatamente. A forma que ele conduz ali os seus pensamentos, seus comportamentos, o seu negócio, para que de dentro para fora a parada mudasse. É isso. E surtisse um efeito positivo no Brasil. Porque, olha só, mudou o empresário, você muda o Brasil. Por quê? Toda empresa é uma plataforma de transformação de pessoas na sociedade. O primeiro contrato que você assina quando você abre uma empresa é um contrato social. É um contrato onde eu me comprometo da sociedade ser um pouco melhor porque eu tenho uma empresa ali. Toda empresa é uma plataforma de transformação de pessoas plantada na sociedade. Hoje, todas as pessoas do mundo, do Brasil, estão se alimentando direto ou indiretamente por meio de uma empresa. O governo não gera riqueza. Quem gera riqueza são os empresários. Ao contrário, né? Gera prejuízo. Ao contrário, né? Ele oprime a riqueza que a gente está tentando Exatamente. gerar. Então, peraí, o empresário sustenta todo o sistema com os impostos que paga, com os empregos que está gerando. Então, se o empresário assume a responsabilidade dele fazer diferença no grupo de pessoas que trabalham com ele, aquelas pessoas naturalmente vão impactar as suas famílias. Impactou a família, você impacta a comunidade. Se cada empresário entender que a empresa dele é uma célula de transformação e ele é responsável por governar esse povo que Deus confiou para ele, a gente muda o Brasil, cara. Cara, isso é do caralho, porque se você for pensar, hoje, os professores, eles tentam doutrinar e às vezes até conseguem de dentro de instituições, seja pública, privada, enfim, mas eles retêm a atenção de uma galera e aí, a partir dali eles expõem as suas ideologias, pulverizam aquilo ali e a galera sai pensando e multiplicando, enfim. E depois que essa galera cresce, né, o adolescente, a criança ali, vai para o mercado de trabalho. E aí ele muda de instituição, seja para uma faculdade ou seja para um trabalho. Geralmente para o trabalho direto, né? Nem todo brasileiro tem a condição de fazer uma faculdade, um ensino superior. Então tende a ir para o trabalho. E aí é muito legal isso se você parar para analisar que é uma instituição que pode ser educacional também, geradora de cultura, de comportamento. E eu não tinha parado para analisar isso, cara. Eu chamo isso de cultura de governo. O que é isso? O empresário, ele tem que ser o governante da própria empresa. E ali ele vai implantar uma cultura. O que é uma cultura? Cultura é um conjunto de normas invisíveis que rege o comportamento das pessoas. Então, peraí, se a pessoa vai na minha empresa e eu tenho um compromisso com a educação profissional do meu colaborador, com a educação ética, com o bem-estar e o crescimento dele, ele vai crescer. Ele vai impactar a família dele. Eu digo o seguinte, cada empresário é tema do assunto no jantar na casa do colaborador. E o que dizem sobre você está relacionado ao tipo de cultura e liderança que você está implantando na tua empresa. E eu sou responsável por isso. É fácil você implantar uma cultura dentro de um ambiente de trabalho, cara. As pessoas estão tão
muitas vezes preocupadas ali em produzir, com seus anseios pessoais, com as cobranças muitas vezes da liderança, enfim, em torno de resultados. Em que momento o empresário ele consegue encaixar essa parada do comportamento, da cultura, das normativas que você citou, de um momento para reflexão, para uma mentoria? Não sei como que isso acontece, por exemplo, dentro da sua empresa. Não é uma questão de ser fácil, é uma questão de valer a pena. Porque é o seguinte, ou você tem uma cultura intencional ou você tem uma cultura acidental. Todas as empresas têm cultura. Não importa o tamanho, não importa o quanto fatura, todas as empresas têm cultura. Só que ou é uma cultura acidental ou é uma cultura intencional. O que é uma cultura acidental? Cultura acidental, eu tenho 10 colaboradores na minha empresa. Cada colaborador traz consigo a cultura dos empregos anteriores que ele já teve. Traz consigo a cultura da casa dele, a cultura da religião dele, a cultura da escola que ele estudou. E aquele monte de colaboradores fazem uma salada cultural na minha empresa. E pode ser uma cultura de desperdício, pode ser uma cultura de falar mal das pessoas, pode ser uma cultura de mentira. O que é uma cultura intencional? É quando, sabendo que é uma cultura de governo, eu defino quais são os valores da minha empresa, como que vão se comportar aqui na minha empresa, como se fosse uma constituição. Existe a Constituição dos Estados Unidos, existe a Constituição do Brasil e existe a Constituição da minha empresa. Ninguém é obrigado a trabalhar aqui, mas aqui funciona dessa forma, alinhado desse jeito. Aqui tem coisas que nós não toleramos. Esses são os valores que regem a minha empresa. E se quiser ficar aqui, vai ter que se adequar. E quando eu transformo isso em um código, eu treino as pessoas, eu contrato as pessoas alinhadas à minha cultura. Eu treino as pessoas alinhadas na minha cultura. Eu promovo as pessoas alinhadas na minha cultura e tomo decisões com base na minha cultura. Isso já começa desde a entrevista ou o cara ele vai descobrir isso depois que ele já está lá? Isso começa antes da entrevista. Porque quando a gente vai fazer a descrição do cargo de um colaborador, a gente já define quais tipos de valores precisam ser mais presentes naquele tipo de colaborador. Aí a gente entrevista tecnicamente. Você contrata a pessoa pelas capacidades técnicas, mas você demite ela por causa da incompetência comportamental. Você contrata esquerdista? Sinceramente, não. Não? Eu não acredito. E você deixa isso muito claro ou não? Não. Não pode deixar claro diretamente, né? Sim, não pode deixar claro diretamente, né? Não pode deixar claro diretamente, né? Agora é o seguinte, eu nunca pergunto se a pessoa é de esquerda ou de direita, porque, sinceramente, isso não me importa. Agora, o que eu pergunto? Eu pergunto o que a família representa para ele. Eu pergunto o que é espiritualidade para ele. Eu pergunto o que é caráter para ele. Eu pergunto o que são valores para ele. Eu pergunto o que é produtividade. Eu pergunto o que é trabalho. Eu pergunto o que é conquista, o que é crescimento. E através desses insumos já dá para ter uma ideia. Através né? dessas respostas, eu nunca na minha vida falei, eu não vou contratar essa pessoa porque ela é esquerdista. Porque, sinceramente, o título que ela sustenta não me importa. A pergunta é, tá a fim de trabalhar para valer? Tá a fim de construir uma história digna de ser contada e uma vida digna de ser vivida? Quer crescer junto comigo? Eu preciso desse tipo de gente. Entendi, mas a gente sabe que é difícil acontecer, mas pode acontecer. Se, por exemplo, tem um colaborador teu que ele, ao mesmo tempo que ele tem bons pensamentos, ele quer constituir uma família, ele dá valor para isso, ele dá valor ao trabalho suado, ele acredita até em termos na meritocracia, mas, ao mesmo tempo, ele é aderente às ideologias da esquerda, ao socialismo. Ele acha que a melhor via para a sociedade prosperar é você dividir os bens, enfim, tirar a propriedade privada. É muito distante, né? Mas pode acontecer. E, inclusive, eu venho percebendo muito isso. Existem muitas pessoas, né, nessa série de entrevistas que eu faço na rua, e às vezes até as pessoas que chegam até mim falam, pô, eu sou de esquerda, mas eu compactuo com as suas ideias. Porra, eu não acho que tem que liberar droga. Sim. Eu não acho que tem que liberar aborto, eu acho que imposto é roubo, e ao mesmo tempo vota no governo de esquerda. Então, mas a grande questão e é socialista. Mas a grande questão é que, assim, é um pouco mais amplo, né? Primeiro, a maior parte das pessoas que votam no governo de esquerda não sabem o que é esquerda. E nem sabe o porquê estão votando. Essa é a minha opinião. E a pessoa que diz para você, cara, eu não sou a favor da liberação das drogas, pô, eu sou um cara de família, eu sou a favor do crescimento, mas essa pessoa não sabe nem o que é esquerda, então. É verdade. Né? Ela adotou um título para ela, alienada a algum tipo de movimento, mas ela não sabe nem do que ela está falando. A real, André, eu não sei se você vai concordar comigo, e a galera às vezes pensa que eu não sou assim, acho que eu sou um cara muito radical, né? Talvez eu transmita um pouco disso, mas a internet e o momento do Brasil e do mundo acabou meio que moldando a gente que se posiciona, cria conteúdo e tal,
a estar dentro dessa bolha muitas vezes. Mas não sei se você vai concordar comigo, eu acho que essa coisa de rótulos, esquerda, direita, isso e aquilo, é uma coisa bem prejudicial, né? Porque acaba te limitando a determinados pensamentos, comportamentos, ideologias, quando na verdade nós somos seres humanos e a gente está aprendendo o tempo inteiro, a gente está entendendo a cada momento que se passa através da ciência, da espiritualidade, da introspecção, o que é o mundo, o que é o universo, o que é essa experiência terrena que Deus propôs para a nossa vida. Então, acho que quando eu falo assim, eu sou de direita, o que é a direita? Existe um conjunto de termos, ideias, ideologias que constituem quem é de direita. A partir do momento que eu pisei para fora daqui, o que sou eu? Então, você concorda que essa questão de rótulos acaba sendo prejudicial e, de alguma maneira? Ninguém está 100% certo e ninguém está 100% errado. A grande questão é o que as pessoas não entendem, que ser de direita ou ser de esquerda é assumir um tipo de identidade para a tua vida que está alinhado com valores que fazem sentido para você. Né? Da onde veio isso? Na Revolução Francesa, 1789, lá no parlamento, eles estavam discutindo, o Partido Conservador se posicionou ao lado direito, né? E os progressistas do lado esquerdo. Só que é o seguinte, quais eram as ideias que a direita defendia? Que as pessoas do lado direito fisicamente defendiam, não é? A família, o livre mercado, propriedade privada e tudo mais. E os caras do outro lado, não. Só que o grande problema não vem daí. O grande problema vem da alienação educacional que a gente vem sofrendo no nosso país, principalmente desde 1985, quando os marxistas, né, foram para dentro das universidades com um objetivo cultural de alienar a mente da galera. Eles entenderam basicamente que eles precisavam pulverizar dali, eu ouvi a minha infância inteira que Getúlio Vargas era o pai dos pobres. Getúlio Vargas foi um dos piores ditadores que tiveram no mundo e na história do nosso país. Só que ele era o bonzinho, ele era o pai dos pobres. Isso inclusive, foi enraizado, existem políticos hoje que usam o exato arquétipo, as frases de Getúlio Vargas. E a gente vê isso. O próprio Lula, até pouco tempo atrás, tinha essa fama. Ele é o arquétipo direto. Ele assumiu diretamente o arquétipo de Getúlio Vargas. Você acha que eles olharam para isso e se inspiraram de alguma maneira? Com certeza. Falaram assim, porra, deu certo essa parada de usar pobre como massa de manobra. Porque a grande questão é um discurso populista que visa conquistar e tocar o coração das pessoas com um propósito de se manter no poder, sabe? E fazer esse grande movimento funcionar. A grande questão é que a nossa geração e algumas gerações anteriores tem sido alienada. Cara, desde 1848, quando Marx publicou o Manifesto Comunista e ele lançou a teoria das disputas de classes, uma classe ficou como vilão e a outra classe ficou como opressor. Só que isso deu certo. Isso deu certo. Popularmente falando, para eu poder conquistar as massas, eu preciso defender, eu preciso apontar um inimigo em comum. Aí ficou os ricos contra os pobres. A gente viu isso agora, essa semana. A filha do Roberto Justus com uma bolsa e professores universitários e psicólogos dizendo que ela tinha que ir para a guilhotina porque apareceu numa foto com uma bolsa. Absurdo, né, cara? Isso é uma doença, cara. Isso é uma doença. Até porque a maioria deles, se tivesse oportunidade, iam fazer a mesma coisa. Você entende? Aliás, a gente vê isso, né? É verdade. Aliás, a gente vê isso, né? A pessoa é pobre, a pessoa é esquerdista, a pessoa é socialista e tudo mais. E aí essa pessoa começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, ocupando um cargo público, ela vira capitalista da noite pro dia. Aí é bolsa da Gucci, anda de Versace trajado, aí pode, né? Nesse caso é permitido. E para mim tá tudo bem. Só que assim, cara, se alinha os seus discursos. Alinha o seu discurso com os seus valores. Eu não sei se você viu um vídeo que eu publiquei, onde eu entrevisto algumas pessoas, eu pergunto o seguinte: bilionário tem que acabar? Aí o cara fala, nossa, bilionário tem que acabar, porque é um absurdo isso, porque explora o pobre, o operário, isso e aquilo. Se você ganhasse 1 bilhão agora, o que você ia fazer? Aí o cara, eu ia abrir uma indústria, eu ia fazer isso, eu ia fazer... Opa, peraí, cara. Você fala que o cara que construiu o capital dele, ou que seja herdeiro, foda-se, velho. Alguém teve que construir aquilo ali. Ninguém recebeu de mão beijada. Alguém trabalhou naquela família e teve que construir aquilo ali. E alguém tem que manter aquilo ali. Porque, dinheiro na mão de uma pessoa fraca, aquilo ali vai embora em algum momento. Né? Tudo bem, daí falam assim, mas 1 bilhão é difícil demais de gastar isso, aquilo. Tudo bem, cara. Mas independente de qualquer coisa, aquilo ali tem um dono.
E houve uma produção por trás daquilo. E você também gostaria de ter, porque o dinheiro ele te promove conforto, ele te promove segurança, ele te promove liberdade, e é tudo que o ser humano busca. E aí o camarada ele fala assim: porra, mas se eu tivesse, eu ia fazer isso e aquilo. Aí eu digo: porra, isso tem um vídeo gravado. Mas você não pode, cara, porque você fala que o outro não pode. Por que você pode? Ah, não, mas aí faz igual aquele Igão lá do Flow, né? É Flow ou não? Qual que é o nome do podcast lá? Pode pá. O cara fala assim: ah, mas bilionário tem que acabar e não sei o que. Os caras falam: mas por quê? Você também tem dinheiro. O cara fala: não, mas o meu dinheiro é meu. Então, mas e o do cara é de quem, porra? Eu vejo nos seus vídeos que, cara, as pessoas respondem de forma automática, sem nem pensar e sem a capacidade de ouvir o que elas estão dizendo para você. São tal dos códigos, né? Que o Pablo fala demais, a pessoa já instala aquilo ali na cabeça. Na história do nosso país, a cultura, a educação e a arte têm alienado a mente das pessoas. O que é alienação? O que é um carro alienado? O cara financia um carro, ele vai lá dar uma entrada ou não, e ele faz um parcelamento com o banco. Aí esse cara, ele chega com o carro dele, você fala: fulano chegou com o carro dele. Ele coloca a música para ouvir no carro dele. Ele fala: esse aqui é meu carro. Só que quando você vai olhar no documento, o documento não está no nome dele, o documento está no nome do banco. O que é alienação? Alienação é quando a pessoa parece que tem uma vida, parece que ela toma decisões, parece que ela tem uma opinião, mas na verdade ela não tem uma vida. Ela está alienada à vida de um sistema e ela é um fantoche de tudo isso que a gente vem vendo por aí. É pura alienação. Exatamente, ela está empenhada, toda a vida dela está empenhada ela na mão não é capaz de ouvir o que ela diz para você. Né? É verdade, e as pessoas elas respondem algo já embasado em alguma coisa que ela ouviu em algum momento, que foi colocado na cabeça dela. Às vezes é inconsciente, às vezes não, a maior parte do tempo é inconsciente. Nós somos assim, o ser humano é assim, né? Nós somos frutos daquilo que a gente se alimenta todo dia, que a gente treina o nosso cérebro. O cérebro, eu vejo isso, que é altamente treinável, a gente consegue mudar a forma da gente pensar, só que muitas vezes até por falta de sabedoria, de conhecimento, da instrução chegar até essa pessoa, a mensagem chegar até essa pessoa, ela replica aquilo que ela ouve no trabalho, na escola, na família, e a tendência é a pobreza. Eu não estou falando de dinheiro, é o pensamento pobre, de que o outro não pode ter dinheiro. Você volta lá naquela questão que eu até te perguntei, você achava isso também? Tinha essa crença de que o dinheiro corrompe, de que o dinheiro é uma coisa ruim, de que quem tem dinheiro, o cara ele precisou passar a perna em alguém, ele precisou ser desonesto em algum momento. Todas essas crenças, cara, eu percebo que ela é muito enraizada no Brasil, de uma forma extremamente negativa e cria robôs. As pessoas, elas têm esse pensamento. Aí, quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, aí o cara, ele pensa: pô, o dinheiro ele ia me trazer conforto, o dinheiro ele ia me trazer segurança, ele ia me trazer uma vida melhor. E aí ele pensa no aspecto vida dele. E aí, quando você fala do aspecto técnico para ele ganhar esse dinheiro, aí você vai ter que empreender, aí você vai ter que, gerar oportunidade, você vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Aí, esse sistema é criminalizado. Que é onde você entra, que é no setor do empreendedorismo, que é no setor, de repente, o treinamento de pessoas, enfim. E é muito complicado. Como que você acha que a gente muda isso, cara? Como que você acha que a gente vira essa chave e implementa novas ideias e começa, assim, um trabalho de longo prazo? Tem um termo que eu tenho usado muito, que é o seguinte: controle o que as pessoas pensam e você nunca mais vai precisar controlar o que elas fazem. Vou repetir. Controle o que as pessoas pensam e nunca mais você vai precisar controlar o que elas fazem. A grande questão é uma desalienação da mente. A gente precisa vir com informações de qualidade, com informações sérias, com informações verdadeiras. A gente precisa contar um pouco mais de verdades diante das mentiras que tem contado. A gente precisa trazer um pouco mais de luz sobre essas trevas que tem contado, sobre essa alienação. Talvez não seja rápido. O brasileiro é um povo bom, cara. Só que a gente precisa de informação. Tem que parar de comprar as pessoas, tem que parar de fazer as pessoas serem independentes. E o que a gente mais está vendo aí é um sistema tornando o povo cada vez mais dependente. É bolsa de tudo quanto é coisa. É bolsa que o cara não pode procurar um emprego, senão ele perde a bolsa. E cada dia mais o povo está nisso. A gente precisa de gente boa falando.
A gente precisa de mais Vitor Ruiz, a gente precisa de mais André, a gente precisa de cada um de vocês que está em casa. Começa pela tua casa, você não precisa ter uma empresa. Cara, começa a trazer para os seus filhos o que são valores, o que é uma família, o que é um casamento, o que é prosperidade, que ele tem o direito de sonhar, que ele pode conquistar o que ele quiser, que ele pode, sabe, que ele pode ser feliz na vida dele. Depois disso, você tem um pouco de influência, você tem uma empresa, seus colaboradores, com seus amigos, sabe? Começa a se envolver com essas coisas, porque se cada um de nós fizer um pouquinho mais, com um pouco de tempo, a gente melhora o nosso país. Com certeza. Não fique esperando a próxima eleição para, numa urna eletrônica, que eu vou lá em 10 minutos, eu voto em alguém, viro as costas e volto para minha vida. Não vai de jeito nenhum. A sua vida ela vai ser mudada por você mesmo, cara. Você é o único responsável por todo o seu destino. E quando você entende isso, cara, você tira essa questão da esperança num governo, disso, daquilo, cara. Porque pode ser o governo de direita, pode ser o governo de esquerda, pode ser o melhor governo do mundo ou o pior governo do mundo. A real é que o seu destino, quem vai moldar é você. Isso. E a forma que você enxerga o mundo é que vai fazer toda a diferença, porque às vezes você está inserido num país próspero, numa nação rica, e você, por não pensar de forma positiva, por não enxergar as oportunidades, você acaba sendo uma pessoa impróspera, uma pessoa improdutiva, uma pessoa pobre espiritualmente e fisicamente. Eu vejo muito isso. Eu queria saber de você, André, o que você faria se você sentasse na cadeira da presidência do Brasil? Quais seriam os principais pilares que você trabalharia? Você tem algum projeto que você fala assim, pô, independente de Constituição, vamos ignorar a Constituição agora, assim, de maneira rasa, para falar assim, porra, eu faria o projeto tal. Sim. Confesso que nunca me fizeram essa pergunta aqui, hein? É algo para você pensar mesmo. Mas assim, bom, primeira coisa, né? Sozinho a gente não faz nada relevante na vida. Primeira coisa que eu faria é: quem é a equipe que vai conduzir isso daqui junto comigo? São pessoas, sempre é sobre pessoas. Quem são as pessoas mais capacitadas? Eu não sou o melhor em tudo na minha empresa. Eu tenho pessoas que são melhores do que eu em vários aspectos na minha empresa. Então, a primeira coisa que eu faria é: quem são as pessoas que são melhores do que eu em vários aspectos? Essa é a grande questão. Segundo, a educação transforma a pessoa, a educação transforma o indivíduo. Eu ia investir muito tempo, muita energia, muito dinheiro em educação de qualidade, em educação desalienada, educação que constrói valores, educação que constrói o indivíduo, dando para ele justamente essa liberdade de mente. Porque a primeira prisão que a gente tem que liberar ao nosso povo não é só a comida, é importante o social, é importante dar ali a comida, dar a cesta básica, dar a bolsa A ou a bolsa B, também faz parte. Mas a gente precisa libertar a mente dessa galera. Tem que ser temporário. Né? Exatamente. É uma provisão. Né? É uma provisão, não é permanente. Exato. Eu ia fazer um trabalho extraordinário em educação. Eu sou de educação, não é? Então eu sou suspeito para poder falar disso. Eu sou de educação. Outra coisa, sempre que eu quero fazer alguma coisa nova ou algo que eu não tenha feito, a minha pergunta é: quem já fez antes de mim e quem faz isso melhor do que eu? Eu vou aprender. Para buscar referência. Quais são os maiores cases mundiais nos ministérios, na cultura, na economia, na educação, na saúde? E eu ia identificar quais são as melhores práticas a serem aplicadas. E, obviamente, eu ia implantar meritocracia. Meritocracia. Porque, na minha opinião, política não é uma profissão. Política é uma ferramenta de transformação social e deveria estar atrelada a uma missão de vida. Você acha que todo governante público tinha que ser um empreendedor? Tinha que ter, no mínimo, uma experiência com empreendedorismo? É que assim, o que é ser empreendedor? Empreendedor é você gerar valor a partir daquilo que você tem nas mãos. Não é você ter um CNPJ. Né? Você pode empreender no CNPJ, mas você pode empreender na tua casa, na tua família. Você pode empreender no emprego que você tem. Agora, sim, mas assim, essa experiência gerindo pessoas... A característica... Imagina o seguinte, imagina que ser político é um cargo. Sim. É um cargo. Quando eu vou contratar uma pessoa na minha empresa, eu procuro identificar se as qualidades dela, se a experiência dela, se o currículo dela está alinhado com aquilo que ela precisa entregar. Legal. Então, cada político deveria ser avaliado enquanto um empreendedor, enquanto um gestor, enquanto um tomador de decisões. A qualidade da nossa vida é determinada pela qualidade das decisões. E o cara está sentando numa cadeira que ele vai tomar decisões sobre a qualidade de vida das pessoas. Exatamente. Então, sim, nem todos os empreendedores precisam ser políticos. Mas, na minha opinião, todos os políticos deveriam ser empreendedores. Agora, uma pergunta polêmica, cara. Você acha que o imposto ele é roubo?
Imposto? Imposto. Você Claro acha que que não. eles estão tomando as pessoas? Não, claro que não. Não? Claro que não. Como que você vê isso? Eu não acho que imposto é roubo. Eu acho que o abuso dos impostos beira o roubo. Porque o que é o imposto? É simples. Imposto é um pedacinho daquilo que eu produzo, que eu aloco para que alguém administre para poder promover o bem, promover a manutenção das coisas, das ruas, das cidades, dos hospitais. É fundamental. Não existe um país se não tem impostos. O que machuca a gente é a gestão desses recursos. Exatamente. O que escandaliza a gente é para onde esses impostos estão indo. Eu quero pagar mais impostos, eu quero produzir mais, eu quero vender mais, eu quero faturar mais para poder pagar mais impostos. Mas em contrapartida eu quero o benefício Mas eu disso. gostaria que o nosso povo fosse mais bem tratado, mais respeitado. Eu gostaria que as escolas fossem mais dignas. Eu gostaria que os professores fossem mais bem pagos. Eu gostaria que os policiais fossem mais bem equipados, mais bem pagos. Eu gostaria que a estrutura do nosso país... Cara, o nosso país é maravilhoso, cara. O Brasil é maravilhoso, o Brasil é riquíssimo, o nosso povo é bom pra caramba. Nós somos privilegiados, Então, né, entre as nações. Imposto não é roubo. O roubo é o que as pessoas fazem quando o imposto chega nas mãos deles. A gestão, né, cara? Não só a gestão, mas também a administração da parte burocrática dos impostos. Porque a gente percebe que a cada momento que se passa no Brasil, entra governo, sai governo, parece que só aumenta as cargas tributárias, tanto para o empresário quanto para o cidadão, e o serviço continua de mal a pior, né? Então, assim, existe uma questão de administração. Por exemplo, agora estão falando em taxar os super ricos, e isso e aquilo. Há um tempo se falava de taxar o Pix. Então, a cada momento parece que não é o suficiente. A qualidade do que é entregue não melhora. É isso. Mas a arrecadação cada vez mais aumenta. Então, qual que é o teto para isso, cara? Porque começa a aparecer, a dar a impressão de que, de fato, nós estamos sendo roubados. Porque se você não pagar, você vai ter uma consequência naturalmente que beira a violência, que muitas vezes você pode ser preso, sonegação e tudo mais. Entende? Então, acho que por isso que se criou essa máxima do imposto é o sentimento. O que mexe com a gente é o sentimento de injustiça. Exato. É o sentimento dessa desigualdade, não entre ricos e pobres. É desigual aquilo que eu pago, aquilo que eu trabalho, versus aquilo que eu recebo de fato. Exato. Sabe? Totalmente desproporcional. Né? Mas o nome desse jogo é eficiência. E é difícil você aplicar eficiência quando o dinheiro não é teu. Né? O que é eficiência? Eficiência é a capacidade de você entregar resultados usando o mínimo de recursos possíveis. É simples. Cara, eu tenho uma empresa... Todos os meses, a cada bimestre, eu pego lá no financeiro e eu olho cada detalhe do que foi gasto. Eu olho o que a gente pagou de água, eu olho quanto a gente comprou de papel, eu olho quanto a gente está pagando de sistema, eu olho o que a gente está gastando e eu procuro o tempo todo a minha mente. Cara, como é que eu posso produzir mais? Como é que eu entrego mais valor para o meu cliente gastando um pouco menos? Como é que eu gero mais benefícios para meus colaboradores tentando gastar um pouco menos? Como é que eu qualifico mais o meu colaborador para ele poder entregar um pouco mais de resultados? A minha mente está o tempo inteiro pensando nisso. Mas por quê? Eu sei quanto custa o meu dinheiro. Eu sei quanto custa cada centavo. E eu sei que se eu escorregar, eu não ganho dinheiro, cara. Eu sei se escorregar, eu perco dinheiro. Qual que é a barreira na tua cabeça, a diferença entre gestão de recurso e a escassez, cara? Como que você vê isso? Porque tem pessoas que são escassas. Sim. E aí dá a impressão de que elas estão gerindo, não, vamos economizar aqui para poder gerar mais lucro, enfim, para administrar melhor os recursos. Mas no final, isso tudo é escassez. É o cara que é mão fechada mesmo, né? E aí existe, de fato, a gestão dos recursos. Vamos gerir melhor isso aqui para a gente não perder dinheiro, para a gente poder aproveitar ao máximo, entregar uma maior qualidade. Como que você faz essa diferença na tua cabeça? A gestão é uma prática. A escassez é uma emoção. Prática é eu planejo, eu identifico oportunidades, eu tomo decisões. Emoção é eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de não ser bom o suficiente e eu tenho medo do que isso pode acontecer. Quando eu tomo uma decisão baseada em medo, eu gero escassez. Quando eu tomo uma decisão ou eu me movo com base no medo, eu estou servindo a um senhor diferente. Né? A Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores. O único lugar na Bíblia que Deus se coloca numa posição e se compara com outro Deus é quando fala sobre o dinheiro. Então, não é o dinheiro. Se eu pegar uma nota de R$100 aqui, ela não tem poder nenhum, a não ser o poder de comprar alguma coisa ali. Só que a escassez é quando eu coloco meu coração no dinheiro.
e coloco o meu coração no medo da perda. Você já Esse foi é o um cara grande problema. escasso ou não? Hã? Você já foi um cara escasso? Algumas vezes e provavelmente a maior parte da minha vida. Porque eu tinha medo de perder. Eu tinha medo de não ser bom o suficiente. Eu tinha medo de faltar. E aí eu ficava... E a escassez não é só quando você quando você economiza demais. Não é você ser muquirana. A escassez é quando você serve ao dinheiro com o seu sentimento. É quando você briga com a tua esposa por causa do dinheiro. E quando que quando você você rompeu deixa de tomar uma decisão. Quando você rompeu essa barreira da escassez na tua vida? Quando a gente entende que a fonte é inesgotável. Quando eu entendo que o poder não está no dinheiro, o poder está na produção. Quando eu entendo que eu não preciso ter medo de faltar enquanto eu tenho capacidade de gerar. Isso virou uma chave na minha cabeça. Isso mudou completamente. Repete essa frase. Eu não tenho medo de faltar enquanto eu tenho capacidade de gerar. Eu não tenho medo de faltar enquanto eu tenho capacidade de gerar. Porque as crises vão acontecer. A vida não é perfeita e eu tenho problemas e eu não acho que é fácil. Né? Uma empresa não se constrói numa live na internet nem em cima de um palco. Uma empresa se constrói nos bastidores, no dia a dia, onde não tem ninguém vendo. Só que a grande questão a partir disso é que as crises vão acontecer. Só que mais importante do que a crise que vem, como eu estou preparado para poder lidar com elas. Legal. Então, isso muda o jogo. Agora, o sentimento de escassez, quando a gente vem de uma situação pobre de verdade, quando a gente é doutrinado no meio de tudo isso, não é fácil. Não é fácil. É verdade. E, sinceramente, eu estou o tempo todo aprendendo. Eu estou o tempo todo vencendo. Um dia perguntaram, André... processo. Um dia perguntaram, André, e em que você é formado? Eu falei, eu não sou formado em nada. Pô, mas e a faculdade? E os cursos? Eu falei, não, estou me formando todos os dias numa pessoa um pouco melhor. Perguntaram para mim esse ano aqui, qual o seu maior desafio para 2025? Eu falei, me transformar num empresário que a minha empresa precisa e no pai que a minha família merece. Porque eu não estou pronto ainda. É uma forja diária, né, cara? André, você não tem medo? O tempo todo. Um dia perguntaram para mim, André, você não tem medo de quebrar? Eu sempre digo o seguinte, o empresário que não tem medo de quebrar é porque ele não está empreendendo no tamanho que ele deveria. Sabe? Tá confortável, né? Você entende? Então, assim, tem medo. Né? Você já pensou em desistir? Algumas vezes. Já tentei desistir. Né? Só nunca pensou em desistir quem nunca fez algo relevante. Que é pesado, cara. Qual é o teu grande objetivo com tudo isso que você está fazendo, cara, agora, cara? Com esse posicionamento na internet, com essa revolução que você pretende fazer? Porque o nome é muito forte, né? Quando a gente fala de revolução, a gente fala de mexer nas estruturas do sistema, de confronto, de conflito, enfim. E eu acredito, conversando com você, de que, de fato, essa é a sua ideia. Qual que é o grande objetivo final que você enxerga para isso? Eu creio numa transformação que o mundo precisa e essa transformação vem por meio dos empresários. Meu versículo preferido da Bíblia é Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Quando ele diz sobre este mundo, está falando sobre esse sistema. Não vos conformeis com este século, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. A transformação vem pela renovação da mente. O meu grande objetivo com a Revolução Empresarial é angariar empresários e empreendedores que se reconhecem como líderes da própria empresa e se levantem para poder fazer a diferença nas suas famílias, nas suas casas e na sociedade. Meu objetivo é que a gente levante empresários comprometidos com uma causa para que, de fato, fique no mundo alguma coisa muito maior do que o faturamento da minha empresa. Alguma coisa muito maior do que os meus vídeos na internet. O mundo precisa dessa transformação. Esse inconformismo de Romanos 12:2 nunca foi tão necessário. Eu estou inconformado, cara, com tudo isso que eu estou vendo. E geralmente o que gera mudança é justamente isso, né? O sentimento de inconformidade, de indignação, de eu preciso fazer alguma coisa. E foi basicamente o que aconteceu comigo, sabia, cara? No dia que teve a apuração das eleições de 2022 e que o nosso presidente atual do Brasil venceu as eleições, eu senti algo, cara, que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Foi um sentimento, assim, de luto pesado, mas eu sabia que eu não tinha perdido ninguém. Foi um sentimento de indignação, de injustiça. A gente acompanhou o processo eleitoral e eu percebi que, cara, tinha alguma coisa muito errada, velho. Eu falei, isso não é possível. Naquele mesmo dia, eu tomei uma atitude
olhando para mim como um agente de mudança, mesmo sem ter nada. Eu não tinha milhões de seguidores, eu não tinha nome, fama ou qualquer coisa do tipo, mas eu tinha esse sentimento. E eu usei aquilo ali naquele momento, eu criei um movimento muito grande na época, que foi aquela paralisação toda que aconteceu na mesma semana ali, das vias e tudo mais. Isso tudo se iniciou dentro de grupos de WhatsApp que eu comecei a criar junto com listas de transmissão que eu tinha, de grupo de apoio ali e tudo mais. E aí a galera estava com o mesmo sentimento, a gente começou a inflamar aquilo ali, a galera caiu para dentro. E aí vamos fazer o quê? Porque ninguém aceita isso, ninguém acha correto. Não foi uma eleição comum como qualquer outra, onde eu tô torcendo pro político, poxa, meu político não ganhou, bola que segue, vida que segue, bola pra frente. Não foi, cara. Todo mundo sentiu um sentimento de injustiça, de indignação, e por isso aconteceu aquele levante todo que infelizmente culminou no dia 8 de janeiro de 2023 e aconteceu tudo o que aconteceu. Mas eu tive essa sensação. E eu comecei ali a fazer todo esse trabalho que hoje existe uma exposição, existe uma relevância, enfim, mas começou ali, a partir daquele sentimento de indignação. É lógico que antes já tinham os bastidores, né? Tinha uma história até ali, mas ali foi o ponto G da parada. Eu olhei e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E quem sou eu? É engraçado a gente olhar para isso, né? Porque você começou um movimento, eu dou muito valor para isso. E talvez, porra, você é um cara relevante, você é um cara bem sucedido, tem um público, porra, mais de 800 mil seguidores. Então a galera... Mas, cara, se você for olhar, você é um grão de areia no meio de, porra, um mar de areia, né? Nós somos. Mas esse sentimento de eu posso fazer alguma coisa, eu devo fazer alguma coisa, e mesmo que 1% eu vou fazer, eu vou deixar a mudança, eu vou deixar o legado, é muito poderoso, cara. Porque você começa a inflamar outras pessoas, as pessoas olham pra você e falam, porra, mas nós somos pequenininhos, o que nós vamos fazer? Mas o cara, ele olha pra você e fala, porra, eu vejo coragem nesse cara. Eu vejo verdade nesse cara, eu vou seguir o que ele fala e vamos ver no que vai dar. Porque a esperança, cara, realmente é a última que morre. Porque nós vivemos por esperança. Se você viver, se você acordar e não acreditar que o dia vai ser bom, que você vai viver, e você vai ter as suas necessidades supridas, que no dia de amanhã você vai acordar e você vai ter uma boa notícia e que você vai ter algo que vai te ajudar e que vai fazer você ser melhor. Cara, isso é esperança. Você está esperando que algo aconteça, algo melhor vai acontecer. Tem gente que fala, pô, mas eu já sou pessimista, já perdi as esperanças e tal. Mentira, cara. Mentira, então se mata logo. Por que você não faz isso? Porque você tem esperança de dias melhores. Você está esperando algo acontecer. E pessoas como nós, cara, nós temos um papel fundamental dentro da sociedade, porque eu acredito que isso é um chamado. E eu percebo quando é chamado, porque geralmente você tem uma resistência. Quando eu vejo alguém falando, porra, não queria fazer isso, cara, mas eu tô fazendo e tal. Chamado gera resistência. Eu percebi isso. Eu achava que o meu chamado era empreender, era ser bem-sucedido, era fazer treinamentos empresariais e, porra, dentro de nichos ali, instruções, porque era algo que eu gostava de fazer. Que eu gosto de fazer, na real. É uma paixão que eu tenho. Mas eu percebo que não é sobre o que você gosta, é sobre o que você tem que fazer, cara. Isso é muito louco. E aí eu precisei abrir mão de uma série de coisas que eu amo, que eu gosto e tal, para atender o chamado, para atender algo que é muito maior que a gente. E é muito complicado você falar disso assim em um vídeo aberto que vai ser acessado por milhares de pessoas e tudo mais, porque muita gente não vai entender esse papo. O cara vai achar você maluco, vai achar você fanático religioso, ou o que quer que seja. Mas a parada, quando vem de Deus, cara, quando vem do Altíssimo e você tem uma conexão com Ele, você entende que vem de outra dimensão, você olha e fala, puta, não tem como eu fugir, velho. Esse chamado, ele começa a se manifestar por meio de uma visão. Né? Eu digo o seguinte, que a visão é o ponto mais espiritual em um negócio, numa empresa. Porque a visão de um empresário, ela é indelegável. Eu posso delegar o financeiro, eu posso delegar o que for, mas eu não consigo delegar a visão. Só o empresário é capaz de enxergar. E a visão de um empresário é o sonho de Deus manifesta a partir daquele negócio para melhorar o mundo por meio daquele empresário. E essa visão traz uma inquietação. Sabe, traz uma revolta, traz esse inconformismo com o status quo. É isso que a gente tem feito. Eu aprendi que liderança é a capacidade de colocar coragem na alma das pessoas. O que a gente está fazendo aqui? A gente está encorajando pessoas a terem esperança,
a acreditarem que pode ser um pouco melhor. É simples assim. Cara, eu e você pode somar os seguidores, você pode fazer 50 vídeos. Nós não temos a capacidade de mudar o nosso país, mas nós temos a capacidade de encorajar pessoas que vão contribuir com a mudança que o nosso país precisa. Exatamente. É colocar... E qual a melhor forma de você colocar coragem na alma de uma pessoa? É dar visão para ela. É fazer ela enxergar algo que o sistema não quer que ela veja. Eu concordo contigo, mas eu complementaria. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, a visão e segunda, a atitude. Sim. A atitude é muito importante, porque ela vai concretizar aquilo que você está pregando, aquilo que você está tentando fazer a pessoa imaginar. Porque tem gente que tem um pouco, inclusive, de limitação mental e às vezes não consegue enxergar com os olhos da mente, ela só enxerga com os olhos físicos. E quando você vem e mostra por meio de atitudes ali determinadas situações, e algo que casa muito bem com isso é a questão da USP, né? Aquela parada toda que eu fiz na USP lá, e eu comecei a refletir em cima disso. Porque, cara, eu, sinceramente, eu não imaginava que ia dar tanta repercussão, eu não imaginava que aquilo ali ia causar... Tudo que causou tanta relevância pro lado bom, pro lado ruim, porra, Folha de São Paulo metendo pau, falando besteira, aí de um lado muita gente ovacionando. Então, assim, causou de fato um desconforto dentro da sociedade num ato que para mim foi extremamente espontâneo, que foi fruto de indignação, que eu olhei para aquilo ali, eu não tinha combinado, eu não tinha imaginado me deparar com aquilo ali, eu fui lá e fiz. E eu já encorajava pessoas através das coisas que eu falava e tudo mais, só que isso nunca ganhou determinada relevância dessa maneira. Eu acho que as pessoas se sentiram, representadas, e eu consegui validar alguma autoridade que eu estava tentando buscar, alguma sensação de mudança e de liderança, enfim. Eu acho que as pessoas olharam e falaram, talvez valha a pena a gente seguir o que esse maluco tá fazendo, entendeu? E quando eu falo da parada da USP, não é que... Cara, é muito difícil falar isso para vocês. Não é que a gente tem que sair rasgando cartaz e fazendo a mudança com as próprias mãos de maneira agressiva, isso e aquilo. Não. De maneira intelectual, a gente consegue alcançar muito mais coisa. Mas é óbvio que, às vezes, a gente vai precisar fazer coisas com as nossas próprias mãos e deixar isso como recados para a mente, para o subconsciente, para as pessoas entenderem, e que essa questão da agressividade, da atitude, da vontade, ela faz de fato a diferença. Porque em algum momento a gente precisa ir para o campo de batalha, precisa ir para o desconforto, para o conflito. Os caras falam, você é corajoso. A exposição, né? Cara, eu, como qualquer outro ser humano, no momento do conflito ali, da guerra, eu sinto medo, eu sinto aquela coisa de, posso perder minha vida, posso tomar um prejuízo muito grande, será que isso vale a pena? A adrenalina sobe, eu sinto isso. Mas eu acho que a coragem não tem a ver com a ausência do medo, tem a ver com a superação do medo. É agir enquanto o medo tenta te paralisar. Exato. E isso inflama demais. Eu não esperava, cara, de verdade. Assim, eu não esperava que aquela atitude fosse inflamar tanta gente positivamente. E, mais uma vez eu falo, não é sobre o ato de ir lá e puxar o cartaz e tirar e bater a boca e enfrentar. Não é sobre isso, cara. É sobre a atitude. É sobre mostrar a visão que o André falou, munida da atitude, do ir lá e fazer. Porque entra muito naquela parada que a gente está falando, do coach e tal. O cara fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente precisa se levantar, a gente precisa mudar, a gente precisa transformar. Mas e aí? Você já transformou? Você já fez? Você já mostrou que é possível? Qual que é o teu resultado? Entende? É que assim, é uma guerra vencida nos bastidores. Um lutador, ele não ganha uma luta no ringue, ele é reconhecido a partir daquela luta ali, mas ele ganhou no treino, onde ninguém estava vendo, onde a TV não estava mostrando. Isso. A nossa vida, a gente não ganha, as batalhas da vida, a gente não ganha aqui no podcast, a gente ganha no dia a dia onde não tem ninguém vendo. E você manifestou no vídeo da USP aquilo que você já fazia nos bastidores, onde não tinha ninguém vendo. Por acaso, estava filmando, apareceu e as pessoas se identificaram e compraram aquela causa junto com você. Exatamente. Agora, essa visão e essa atitude é para você fazer na tua casa, onde ninguém está olhando. Cara, é fazer o que você pode agora. O que você pode fazer hoje? Cara, você pode sentar com o teu filho, bater um papo de homem para homem, falar de valores, falar de família, falar do que você acredita. Você pode respeitar um pouco mais a tua esposa. Você pode bater um papo com o teu amigo de trabalho, trocar uma ideia e dar um abraço e ajudar. A grande questão é porque às vezes o cara olha pra gente e fala, eu não vou fazer porque eu não tenho 1.700.000 seguidores. Não. O que você pode fazer com o que você tem hoje?
O que você pode fazer com 10 mil seguidores? Exato. Com 5 mil? O que você pode fazer no seu sem ambiente seguidor de nenhum? Trabalho, que seja, cara. Essa é a grande questão. É fazer o melhor com o que a gente tem nas mãos hoje. Isso é a revolução, Exatamente, cara. É isso que o nosso país precisa. Exatamente. De cada um fazendo o melhor possível. Que legal. E, às vezes, nada além disso. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo, às vezes, eu tenho vontade de desistir. Eu me pergunto se vale a pena tudo isso. Até onde vale a pena a gente vender a nossa liberdade, as nossas escolhas, fazer sacrifícios em prol de outras pessoas, em prol de uma causa que a gente nem sabe se vai dar certo. Mas quando eu converso com pessoas igual você, cara, quando pessoas assim esbarram no meu caminho, porra, essa chama queima de novo, eu falo, cara, vale a pena. Vale a pena porque talvez muitas pessoas que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não teve essa oportunidade, estão pensando da mesma forma, vão inflamar pessoas, vão influenciar, vão criar a questão da formação de opinião. E no final vai valer a pena. Eu acredito demais, cara. Eu acredito que demais. E eu penso assim, André, que talvez a gente não viva para ver isso, o resultado de tudo isso que a gente está fazendo agora. Mas, cara, sei lá, se em outro plano a gente puder sentir o gostinho disso, ou se os meus filhos, meus netos viverem tudo isso, cara, eu acho que a minha missão vai estar cumprida, cara, de verdade. Assim, se eu viver para ver o resultado, tá legal demais. Eu acho que eu já tô vivendo isso, né? Esses dias teve uma mãe que mandou mensagem para mim, eu sempre cito isso porque foi assim algo que me tocou de verdade. Uma mãe mandou mensagem para mim e falou assim: eu tenho 3 filhos, um tem 13, outro tem 14, outro tem 15, mais ou menos isso que ela falou. Os 3 se reúnem na frente da TV na sala para assistir teus vídeos no YouTube, cara. Que bacana. Eu que olhei bacana. para aquilo ali, eu falei, caraca, velho, eu vou até mudar a linguagem, a forma que eu me expresso aqui para não influenciar a molecada, porque eu não fazia ideia de que, cara, jovens, meio que aquela transição de criança para o adolescente, estão compartilhando desse conteúdo, estão assistindo isso, estão sendo influenciados de alguma maneira, e a gente está chegando em camadas que eu nunca imaginava estar chegando, sabe? E com certeza, esses dias a gente estava aqui, eu estava aqui com os meninos, eu fui no McDonald's, veio uma molecada também, assim, muito nova. E por que essa coisa da molecada nova mexe com a gente? Porque você percebe que você está influenciando a base. É isso. Você está mexendo justamente no começo, ali na base da pirâmide. Às vezes a gente quer começar por cima, né? Quer mexer com as estruturas da parte de cima, e não, você tem que mexer na base. E esses caras vão construir o Brasil do futuro. Sim, cara. Eles são o futuro. E tem muito moleque desse que chega pra mim e fala, como é que faz pra fazer igual? E o que você faz? Eu não sei o que, quer dica, e quer participar, e quer se envolver. Isso é muito legal, velho. Então, acho que o recado já tá dado, né? Eu não sei responder essa pergunta se me perguntassem. Se eu morresse hoje, talvez tudo que eu fiz já valeu a pena. Se a minha vida valeu a pena, de fato. Eu não sei se de fato valeu. Mas eu sei que tudo que eu venho entregando, cara, para as pessoas, vem me satisfazendo demais, assim, vem trazendo um sentimento de satisfação gigantesco pelo fato de estar levantando muita gente. Muita gente está olhando, fazendo conteúdo parecido, mudando as suas opiniões, recebo diariamente. Porra, comecei a assistir teus vídeos e mudei, eu era esquerdista, eu era isso, eu era aquilo. Cara, tá acontecendo demais. Isso vale muito a pena, velho. Vale a pena demais. Você tem uma noção das sementes que você vai plantando, mas você não tem noção dos frutos que estão gerando lá. Quão longe tem vai chegar gente isso? que em outro país, assim, às vezes a gente viaja, eu vejo pessoas vindo falar comigo cara, meus conteúdos não são de forma geral contundentes, mas eu vejo assim as pessoas recebendo, sabe, pessoas chorando. Eu falo, cara, que maluco isso, né? Que responsabilidade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz. A gente tem que tomar cuidado com o tipo de opinião. Para que a gente não faça o que eles fazem, para que a gente não vá para o sensacionalismo, para a manipulação, sabe? Então tem que ser uma opinião bem colocada. O que as pessoas pensam ao nosso respeito é importante, sim. Porque o que elas pensam vão definir como elas vão agir na vida delas. Exato. Então, eu me preocupo com o que as pessoas sempre pensam sobre mim, não por causa de mim, mas por causa delas. Sabe, eu quero ser alguém que possa fazer a diferença. Um dia, eu estava conversando com uma pessoa e ela se dizia ateia, não acreditava em Deus. E aí ela, eu não acredito em Deus. Eu falei, a pergunta não é se você acredita em Deus, é se Deus está podendo acreditar em você. Não é sobre necessariamente o que eu acredito, é sobre o que Deus está acreditando, sobre o que eu sou capaz de fazer aqui. Se Ele está podendo contar comigo num projeto maior do que os meus próprios interesses. E eu vejo que é um pouco disso que a gente está fazendo. E tem uma geração disposta a fazer a diferença. Tem gente que está se levantando, cada um do seu jeito, para poder fazer isso. E isso é muito recompensador. Tem esperança, cara. O nosso povo é bom demais. Só precisa de algumas pessoas puxando essa fila.
É verdade. Puxando essa fila. Quando a missão é poderosa, os missionários serão atraídos. Felizmente, essa parte é difícil, né, irmão? É complicado, porque a gente tá lutando uma batalha que é quase impossível de ganhar, porque você tá contra todo o sistema, você tá contra quem tem o recurso na mão, as ferramentas de influência. E aí, se você não tiver uma resiliência, se você não tiver uma mente muito bem trabalhada, cara, você desiste. Você olha para todo esse monstro, sabe aquela luta de Davi e Golias? Ser engolido, você né? Olha e você fala, meu, tu não tem condição nenhuma de ganhar, cara. Mas é aí que a gente separa os homens dos meninos. E é por isso que eu bato tanto na tecla, cara, puxando esse gancho da questão da masculinidade. Às vezes eu falo isso para algumas pessoas, a galera acha que é banalização, que tem a ver com red pill, essas porcariadas todas. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de masculinidade, a gente fala da base da sociedade. A gente fala do que há de mais importante para as coisas serem como elas são, para os trabalhos ocorrerem da forma que são, para a gente ter a nossa nação protegida, para a gente ter atitudes. Sim, sim. Então, hoje, o que eu percebo são homens cada vez mais covardes, cada vez mais afugentados da realidade, né? E a gente pode dar o exemplo das drogas nesse sentido, né? O cara querendo fugir a todo momento do que está acontecendo, dos problemas, das responsabilidades. A gente vê pessoas que dão preferência em formar família com animais. Nada contra animais, eu tenho vários em casa, mas eu também tenho filhos físicos que dão trabalho, que dão gastos, que choram à noite e que precisam de médico às vezes, e dá todo o trabalho e o senso de responsabilidade que um homem precisa para ser produtivo na sociedade e para contribuir para o crescimento da nação. Sim, sim. Você imagina, eu não estou falando que o que eu faço na minha casa, isoladamente, é o que de fato vai ser produtivo para uma nação, mas o que todos os homens dessa nação fazem. E quando eu falo homens, eu falo das mulheres também. Dentro de cada limitação, nós temos que sermos cada vez mais austeros, mais corajosos, temos atitude para mudar e fazer as coisas. E o que eu venho percebendo, cara, é que essas ideologias nefastas, elas vêm querendo arrancar essa essência, principalmente do homem, da figura do homem. Precisamos destruir É uma isso. publicidade maldosa, né? Cara, é quase não, é uma agenda espiritual maligna. Porque é o seguinte, quando você compromete os papéis, você compromete a família. A base da família não é a política. A base da família não são as empresas. A base da sociedade não é a política. A base da sociedade não são as empresas. A base da sociedade é a família. É a família. Então, essa publicidade maldosa e rancorosa de feminismo ou masculinismo, sei lá como é que fala isso, esse é o grande problema. Exato. A carência de homens na sociedade fez as mulheres saírem para poder conquistar, para trabalhar. Cara, e as mulheres pagam um preço, sabe? A maior parte de quem trabalha comigo são mulheres. E eu vejo as mulheres chegam cedo, elas entregam, elas trabalham, elas se dedicam. Aí essa mulher vai chegar na casa dela, vai fazer comida, muitas vão precisar lavar roupa, muitas vão precisar fazer outras coisas e a mulher vai pagando esse preço. Por quê? Porque muitas vezes está faltando de fato alguém para poder dividir aquela carga com ela ou assumir de fato a responsabilidade que ele deveria. Eu acho que é o mais válido, né? Só que o problema é que no meio disso nascem os sensacionalistas fazendo propaganda de ódio contra os homens. Né? Querendo mostrar, e aí começa a confundir a cabeça do povo. Aí as adolescentes querem ter filhos, mas não querem casar. Cara, a gente está levando a sociedade para onde nisso? Exatamente. Sabe? Então, óbvio, a mulher tem o direito, cara, de trabalhar, de realizar os sonhos, de se qualificar, de estudar, sabe? As mulheres vêm ocupando cada vez mais cargos de liderança e o mundo precisa de uma liderança sensível, de uma liderança intuitiva, sabe? De uma liderança... E isso é fundamental. Claro. Né? Agora, o seguinte, isso não exime o homem de fazer o papel dele de supridor, o papel de responsabilidade dentro de casa, o papel de cuidar. E essa é a grande geração. O feminismo está promovendo mulheres fortes e homens fracos. Não é uma disputa de sexos. Não é, cara. E na realidade é o contrário, né? Eu acho que todo homem, de verdade, ele tem o senso de proteção e de colocar a mulher
não atrás, não é que é atrás porque eu sou superior, mas atrás porque eu sou o protetor. Sou o protetor. Eu sou o cuidador, eu sou o cara que vai suprir, eu sou o cara que vai prover, eu sou o cara que não vai deixar nada acontecer, entende? Eu acho que esse é o sentimento. E aí surgiram alguns movimentos, algumas ideologias malditas, malignas nesse sentido, de que desvirtuam esse sentimento de proteção, de provisão, para um sentimento de exclusão, de vaidade, de superioridade, né? E de fato existem também. A gente não pode excluir que existe homem errado. Sim, naturalmente. Tem homens e mulheres errados, mas a gente precisa falar do geral, da maioria. Nós vemos homens todos os dias se sacrificando as suas vidas. Pô, eu mesmo me envolvi numa confusão esses dias atrás. Chega a te contar, né? Publiquei na rede social, inclusive. A gente presenciou uma agressão de uma mulher ali, né? Transexual, enfim. E a nossa atitude de primeira mão foi ir lá e entrar no meio do problema, sem querer saber se o cara estava armado, se o cara era perigoso, se o cara ia confrontar a gente. Nos metemos no problema de outro para sanar uma injustiça. Por quê? Porque ali havia um sexo feminino mais frágil em tese, né? Fisicamente desprovido ali daquela questão de poder se defender. Colocamos no meio do problema para resolver o problema. Essa parada de resolver o problema é do homem, é do instinto da testosterona, é fisiológico e espiritual, cara. A gente tem esse instinto da agressividade bem canalizada, ela vai fazer com que a sociedade ela seja mais próspera, seja mais protegida. O homem ele tem que ter isso em mente, porque a gente percebe que cada vez mais são colocados elementos, são descidos elementos goela abaixo na sociedade para que isso diminua e aí comecem os conflitos e aí comece a falta de tudo isso. Sim. E aí, cara, uma sociedade que não tem homens, ela não tem proteção, ela não tem liderança, ela não tem uma identidade. Essa é real. E aí, quando a gente fala muito disso, parece que você está dando a entender, mais uma vez, né? A galera pega isso aqui e fala, então... Vai pegar o corte machismo. aqui. Vai pegar o corte do machismo. Não é, cara. Eu assim, eu não sei você, não posso responder por você nem por outro homem, mas eu acredito fielmente que a grande maioria dos homens tem como pensamento de que os problemas têm que ser nossos. A carga mais pesada tem que ser nossa. A proteção, o conflito tem que ser nosso. Para que a mulher vai se colocar numa situação de desconforto? Deixa a gente cuidar, deixa a gente tomar conta, deixa a gente resolver. E aí sobra o que há de melhor para você. Isso significa que a vida da mulher vai ser fácil? De forma nenhuma. Claro que não. De forma claro nenhuma. A mulher que cuida de casa talvez seja mais pesado do que a mulher que... E assim, uma família é uma equipe. Então, lá na empresa, eu tenho a equipe do departamento comercial. Aí eu tenho o gerente, eu tenho o supervisor, eu tenho o vendedor, eu tenho o assistente. E cada um tem um papel, cada um tem uma responsabilidade. O gerente é mais importante do que o assistente? Não. Ele tem uma responsabilidade diferente. O assistente é menos importante que o gerente? Não. Ele tem uma responsabilidade, uma carga, uma entrega diferente. Mas eles precisam estar juntos, que eles têm que se complementar. Se complementar. As peças de um quebra-cabeça se complementam porque elas são diferentes. Quando eu olho para uma família, é uma equipe. Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem um papel, cada um tem uma fisionomia, cada um tem uma entrega e cada um precisa suprir aquela família do jeito que precisa. Porque é o seguinte, se a mulher se masculinizar demais, os filhos vão pagar o preço porque eles vão sentir falta, eles vão estar carentes da construção emocional que a mulher gera em casa. Né? E homem nenhum é capaz de gerar a construção e o cuidado emocional que uma mãe gera, simples assim. Pô, se o homem se afeminar demais, o filho vai sentir falta da força masculina. E eu não estou falando de homem, mulher ou de sexo agora. Eu estou falando de papéis aqui. Um dia, tem um filho de 20 anos, você sabe disso, você conheceu ele. Um dia eu estava conversando com meu filho sobre futuro e tudo mais. Eu falei, filho, eu gostaria que você fosse um empresário no futuro, que você gerasse empregos. Mas independente do que você vai trabalhar, eu queria que você fosse homem. E homem, cara, não é escolha sexual. Homem eu queria que você fosse honesto, que você fosse um cara honrado, que você tivesse palavra, que você respeitasse as pessoas, respeitasse a tua família, respeitasse a tua irmã, respeitasse a tua mãe. Eu quero que você seja homem. Porque se você for homem e você fizer o que tiver que fazer, você vai ter sucesso na tua vida. Exatamente. Então, a grande questão da masculinidade é o cara ser homem. Ser homem é respeitar, é pagar o preço, é se sacrificar. O amor, cara,
o maior exemplo que tem é o amor de Jesus Cristo. É um amor sacrificial. Exato, cara. Não é o amorzinho da novela das 8, forte. cara. O homem, ele precisa estar disposto a dar a vida pela família dele, senão ele não pode ser chamado de homem. Literalmente, não é aquela coisa de dar a vida no trabalho, aqui ali, não, literalmente. E o que é dar a vida? Dar a vida é abrir mão de alguma coisa que é importante para mim em prol de alguma coisa, sabe? Em prol do conforto. Isso é ser homem. E de novo, tá tudo bem a mulher trabalhar, mas a mulher, assim como na equipe comercial, um complementa o outro, a mulher precisa ser complementada. Assim como o homem também sozinho, ele vai viajar, ele vai escorregar, ele vai fazer besteira. O homem precisa da mulher. A mulher que vai apoiá-lo, a mulher que vai complementá-lo, sabe? A mulher que vai auxiliá-lo, a mulher que vai fazer ele se desenvolver, a mulher que vai desafiá-lo a ser melhor. Isso é uma família. Dizer que a mulher é a bateria do homem, né? Ela potencializa. Ela pode ser uma bateria muito forte, ou ela pode ser aquela bateria que arria e o cara não consegue ir para frente. É isso. E aquela história, sabe? Não existe homem grande se ele não tiver junto com ele uma mulher pequena. Se ele tiver com ele uma mulher pequena. Não existe um cara grande se ele tem uma mulher pequena. E, obviamente, não estou falando de estatura. Exato. E não existe uma mulher grande, de fato, realizada, se ela não estiver junto com ela, um grande homem complementando ela ali. Exato. E um grande homem e uma grande mulher vão formar uma grande família. E outra coisa, não é sobre ser perfeito, porque eu não sou, minha esposa não é. É sobre buscar uma vida de excelência. Excelência não é ser perfeito, hoje eu sou um pouquinho melhor do que era ontem. Melhorar cada dia, né? Hoje eu sou um homem um pouco melhor para minha esposa do que eu era ontem. Ela hoje é uma esposa. Eu brinco o seguinte, né? Eu brinco que você pode trocar de mulher, mas não pode trocar de esposa. Naquilo que eu acredito, né? A esposa é para a vida inteira, mas a mulher tem que trocar. Como assim, André? Calma, gente. Espera aí para não pegar esse corte errado aqui. A minha esposa é uma mulher completamente diferente do que ela era quando eu casei com ela. Ela é muito mais sábia, muito mais bonita, muito mais preparada, sabe? Muito mais... muito melhor do que ela era. Ela não é a mesma mulher. Você não está falando isso porque ela está aqui, não, né? É claro que eu também estou falando isso, que ela está aqui. Eu já quero dar uma garantida aqui. É claro que eu estou falando isso, mas entenda uma coisa. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era. Os meus valores não mudam. Existem coisas que são imutáveis. É tão importante quanto saber mudar ou saber manter. Só que, cara, eu preciso ser um homem melhor. Se eu estou com a minha esposa hoje e eu sou o mesmo homem que eu era quando eu casei com ela, tem alguma coisa errada com a minha vida. Ano que vem eu preciso ser um pouquinho melhor do que eu estou sendo agora. Exato. Né? E aí a gente vai melhorando, vai construindo nossa família, vai melhorando nossa empresa, nosso trabalho e vai melhorando o ambiente que a gente está inserido. Cara. Se não for assim, não faz sentido a vida, né, cara? Eu acredito que Deus... O sistema que Deus criou, a natureza, é tudo perfeito. Funciona de forma perfeita. Onde começam os problemas? Quando o ser humano tenta deturpar a natureza. Quando ele tenta ir na contramão da natureza e tentar fazer da sua própria maneira e tentar brincar de Deus. As coisas não funcionam. Não funciona. E não tem a ver com perfeição, tem a ver com excelência. Como você comentou, já caminhando aqui pro final, André, eu queria te agradecer, cara, porque você deu aula aqui hoje, eu não esperava. Que bacana. Porque a gente conversou ontem, que papo bacana, né? Não, pra caralho. A gente conversou ontem bastante até, e não foi como hoje, né? Eu acredito que foi um momento, sim, preparado mesmo para a gente poder não só se conhecer melhor, estreitar os nossos laços e aprender talvez alguma coisa um com o outro, mas também para quem está assistindo isso, eu acredito que essa mensagem ela vai alcançar muita gente. Você é um cara que eu acredito tem uma missão grande, né? Talvez tudo que você fez hoje não valeu de nada perto do que você tem para alcançar. Eu acredito fielmente nisso e espero poder contribuir alguma coisa na sua jornada, que a gente possa crescer. E só agradecer, irmão. Agradecer pela tua presença. Tamo junto demais. Deixa um recado aí, cara. Primeiro conte comigo, né, nesse movimento aqui. Você que está aqui junto com a gente, vai lá no Instagram, @André Menezes, Menezes com Z ali. Se fizer sentido para você, curte e compartilha com mais gente para essa mensagem chegar em um monte de gente todos os dias, conteúdo novinho ali para você. E o grande propósito é fazer da sua vida um pouco melhor. Eu finalizo com uma história que eu gosto muito, né? Uns anos atrás, eu comecei a praticar corrida, eu queria melhorar a forma física, não estava com muito saco para ir para academia, e eu comecei a gostar de corrida. E comecei a correr aquelas provas de 5 quilômetros, aí ganhava medalha, 10 quilômetros, aí eu me desafiei. Falei, vou fazer uma meia maratona. Me inscrevi na meia maratona de São Paulo, 21 quilômetros, comecei a treinar.
Na intensidade do treino, eu acabei machucando o joelho. Tensão iliotibial, inflamava o joelho. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu posso. Eu busquei personal trainer, fui fazer fortalecimento, tomei remédio, fisioterapia. E o joelho começou a melhorar. Eu voltei aos treinos, ia dar tempo. Aí eu falei, cara, eu tava bem ali. Faltando uma semana para a corrida, o joelho inflamou de novo num treino. Eu fui fazer um treino de 17 km, o joelho inflamou. Caraca. Não ia dar mais tempo. Aí eu falei, cara, quer saber? Quantas pessoas se inscrevem numa meia maratona? Quantas pessoas sequer largam numa meia maratona? Eu vou largar e seja o que Deus quiser. Estava no sábado à noite, preparando ali a camiseta, colocando o número ali no peito e tudo mais. Meu filho entrou no quarto, faz tempo isso. Ele falou, pai, e essa corrida aí, você vai ganhar em primeiro lugar? Eu falei, não, filho, eu não sou atleta, né? Vai ter 20 mil pessoas lá. Ele falou, mas e a medalha? Eu falei, não, todo mundo que termina a corrida já ganha medalha. Ele falou, dessa vez você me dá essa medalha de presente? Putz. Eu acho que eu queria dormir cedo. Falei, tá bom, filho, eu te dou a medalha. Vai dormir que eu preciso acordar. Acordei 4 da manhã, tudo escuro, fui lá. E uma delícia, né? Pacaembu, meia maratona de São Paulo, larguei. Né? Tinha treinado com os amigos. Primeiros quilômetros, não estava doendo nada o joelho. Eu correndo, falei, pô, será que vai dar? 7 quilômetros eu já comecei a ficar feliz. Falei, cara, vai dar, o joelho não tá doendo. No quilômetro 12 o joelho travou. Eu quase caí. Os amigos tentando Eu falei, cara, termina a prova lá, eu vou pegar um Uber, depois eu vejo. E aí eu estava indo embora e eu comecei a ser bombardeado por um monte de desculpas. Cara, você não é atleta, você não precisa provar mais nada para ninguém, olha o tanto de coisa que você já fez na vida. Só que eu lembrei de uma coisa. Eu tinha prometido para o meu filho que ia dar medalha de presente para ele. E lá em casa nós temos um valor. Nós sempre cumprimos as nossas promessas. Eu não podia decepcionar. Eu não sei como é que eu fiz. Por alguns metros eu pulava num pé só, tentava, parava, colocava gelo, andava um pouquinho, doía, colocava spray, fazia alongamento. Eu não sei como é que eu fiz. Mas 2 horas e 42 minutos depois que eu larguei, eu passei naquela linha de chegada, concluí a meia maratona, peguei aquela medalha e naquela manhã eu coloquei ela no peito dele. Ali eu tive 2 grandes aprendizados. O primeiro deles, as medalhas mais importantes da nossa vida não são as medalhas que a gente põe no nosso peito. São as medalhas que a gente coloca no peito das pessoas que a gente ama. Tem que ser por eles, cara. Segundo aprendizado. Quando você se dispõe a fazer alguma coisa diferente, vão vir as desculpas. A gente é ser humano, não é fácil. Só que no meio das desculpas, você precisa encontrar um motivo que seja maior que a sua melhor desculpa. Eu não sei qual que é o teu motivo. Não sei se são seus sonhos, se é a sua família, se é o teu propósito. Não sei qual é o teu motivo. Mas encontra um motivo que seja maior que a tua melhor desculpa e a gente vai se encontrar lá no topo. É isso aí, meu irmão. Obrigado novamente. Parabéns aí pelo muito trabalho. Obrigado, principalmente para você que nos assistiu até o final aqui. Como eu sempre peço, deixa o like, porque ajuda a gente a entregar essa mensagem que você com certeza gostou, porque você está aqui, né, cara? Então, ajude a entregar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é um inscrito. E eu te vejo no próximo episódio ou pelas redes. Aí siga o André no Instagram. Qual que é o arroba? @André Menezes. É isso aí. Forte abraço e até a próxima. Valeu!